Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmera e Gestão. 40º episódio, estamos Indo chegando. Quem não acreditava, nós estamos indo. E mais uma vez, aqui para pedir para vocês, de aí de casa que está assistindo esse episódio que promete hoje, curtir, compartilhar, né? Encaminha aí para toda a família, para os amigos, que o assunto é muito importante. Nós vamos falar hoje sobre marketing, principalmente na nossa área, né? Odontologia, mas vai servir também de alguns insights aí para outras áreas também. Então vai lá, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente que esse conteúdo possa chegar para muitas pessoas aí. E vamos falar do nosso patrocinador oficial, que é a Sorria Contabilidade Inteligente, a contabilidade especializada em odontologia. Pessoal lá de São José do Rio Preto, Anderson, Rodolfo, né? Muito obrigado pela força, por esse patrocínio, para que isso possa acontecer, né? E vamos deixar aqui o QR Code para você que é dentista, para você que tem uma clínica odontológica, você que é gestor, entre em contato com o pessoal da Sorria. Quem chegar lá para o pessoal a partir do podcast vai ter um presente especial, tá joia? E vamos apresentar os nossos convidados de hoje? Então vamos lá, Dose hoje dupla? nós temos 2 convidados. Primeiro eu vou apresentar o Hélio, que ele é especialista em marketing estratégico e tráfego pago, fundador da Prometheus Digital. Desenvolveu uma metodologia própria que integra marketing e vendas, além de inteligência artificial e processos comerciais. Atua na gestão estratégica da Prometheus, também lidera o desenvolvimento de soluções digitais e agentes de IA. E o nosso segundo convidado é formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Mogi das Cruzes, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, e ele construiu uma carreira sólida com mais de 20 anos nas áreas de marketing e vendas. Atuou em grandes empresas e hoje está à frente da Stone Marketing em Comunicação. É o criador dos projetos Comunicação Alto Impacto e Personal Branding, que ajudam pessoas e empresas a transformarem sua essência em posicionamento com propósito. Carlos Eduardo, sejam muito bem-vindos, Hélio e Cadu. Bem-vindos. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bom demais. Ixi, hoje tem papo, hein? Hoje tem bastante assunto, né? Tanto de marketing quanto de IA aqui hoje, né? É o Exato. futuro, né? E marketing tanto para a empresa quanto para qualquer pessoa, né? Você não precisa ter um negócio para você fazer marketing, né? Existe o marketing pessoal também. Sim, com certeza. Então, você é sua marca, né? Exato. E falando de você, vamos começar falando de vocês aí, né? O que permitiu que os dois escolhessem essa área do marketing, Eu né? tenho certeza que vocês não imaginavam que seriam isso quando eram crianças, Sim, né? Porque a gente nem pensava em IA, Exato. Meu em primeiro aniversário foi marketing. Né? A decoração era marketing. Principalmente o Cadu, não julgando a idade dele, pelo amor de Deus. Com a barba mas branca, né? Já diz um pouco. o marketing da época era jornal, rádio. Exato. Eu tava conversando com um colega hoje, tava falando justamente sobre isso, essa questão do marketing. Em 97, na faculdade, que começaram, estou entregando a idade, começaram a falar sobre internet. Mas você queria trabalhar com isso quando você era pequeno? O que você queria ser quando você era pequeno? Quando eu era pequeno, eu queria ser piloto de caça, mas não deu muito certo. Né? Eu acabei indo para o exército e com os planos dos meus pais é o seguinte, você vai para o Senai, vai ser ferramenteiro, ponto, acabou. Então você não tinha muita opção de escolha. Aí acabei seguindo uma carreira de técnico em mecânica, trabalhei em empresas como Brinquedos Bandeirantes, trabalhei em ferramentaria, mas quando eu fui para a faculdade, eu mudei totalmente. Falei, eu vou fazer publicidade e propaganda porque eu gostava de desenhar. Eu sempre desenhei bem. Que legal. E na época do Senai, tinha concurso de cartazes para campanha de Cipate, e eu participava dos concursos, eu ganhava os concursos de cartaz lá. Então ganhava raquete, ganhava coisinha, furadeira, ficava feliz da vida. Aí eu falei, acho que o meu caminho é outro. E aí eu resolvi mudar. E quando eu tinha quando eu comecei 22 anos, que aí fui optar. Aí eu optei para ir para publicidade e propaganda. Meu diretor na época ficou muito chateado, porque eu trabalhava numa indústria química, que era a Nalco, e eu era responsável pela área de instrumentação. E ele era professor na universidade. E aí começou as aulas, ele não me encontrava lá. Eu falei, você está indo para a faculdade? Eu falei, tô indo. Aí passou 1, 2 semanas, a terceira, ele falou, não, você não está indo para aula. Eu falei, tô. Eu falei, que curso você está fazendo? Publicidade e propaganda. Ele não falou nada, ele ficou em silêncio, saiu da sala.
Deu uns 10 minutos, toca o telefone lá. Falei, Carlos, vem aqui que a gente vai conversar. Eu falei, cara, por que você mudou de área técnica? Você pode ser engenheiro, trabalhar aqui para publicidade e propaganda. Eu falei, olha, eu acompanhando os engenheiros aqui, eu vejo que eles não estão muito felizes e não é o que eu quero. Então, eu falei, acho que a hora de mudar é agora. Aí acabei entrando e não saí mais. Que legal. É. E o Hélio, como que foi? Cara, a minha história também foi bem parecida, né? Eu saí de um lugar, assim, um caminho para outro totalmente diferente, né? Eu tinha 2 certezas na vida. A primeira que é a morte, né? É óbvio para todo mundo. E a segunda é que eu iria me tornar um policial. Então, assim, eu vim também, comecei na parte militar, então... Meu objetivo principal da minha vida era ir para a polícia, porque desde muito novo, né, eu admirava. E aí depois eu tenho um tio, né, que ele é polícia também, etc. Então foi bem legal, porque com mais ou menos 16 anos já tinha certeza do que eu queria. Eu falei, cara, eu vou ser um policial militar, eu vou entrar, vou estudar. E com 18 eu comecei nessa jornada, né? Então nessa época eu me tranquei para a vida e foquei imerso no concurso. Então foi muito bom, porque fui aprovado, fiquei muito bem colocado nas provas, foi bem legal. E durante o processo, né, aqui na Polícia do Estado de São Paulo, existe a etapa psicológica que é o terror de todo mundo, né? E é ali que me travava sempre. Então, assim, não era louco, tá? Mas, enfim, Eu sabia. tem esse lado aqui, né? Tem esse lado aqui. Mas eu sempre prestei, era aprovado nas provas, né? Muito bem colocado, teste físico, tudo certinho, pontuação máxima, chegava no psicológico e me barrava. E aí eu falei, cara, não é possível, já faz 3 anos que eu tô aqui, nada. Até quando, né? Eu vou... Aí eu comecei a ficar muito chateado, assim, falei, cara, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou colocar meu esforço em outro lugar, porque até então, tudo na minha vida era sacrificado pela polícia, girava, né? Então, os empregos que eu escolhi, as amizades que eu tinha, tudo era pensado em eu ter que estar na polícia. Porque a polícia, ela é criteriosa, né? Então, com quem eu andava, com quem eu falava, com quem eu me relacionava, nos empregos que eu estava. Então, era olhado tudo isso na carreira, né? Pro perfil de um policial. Então, isso me preocupava muito, então, era muito isolado. Mas chegou uma época ali, mais ou menos em 2022, né, para 2023, eu comecei a olhar para isso e falar, cara, acho que eu tô aqui pregando meu tempo e não tô tendo tanto retorno, até quando, né, vai demorar? E aí foi aí que eu comecei a conhecer o universo de marketing, né, com o objetivo, claro, de ficar milionário em 30 dias. Então, falei, cara, vou estar andando de Lamborghini daqui uns... Tá vendo? Isso é a nova geração, ó. Não, essa é a nova geração. A minha geração, ela vislumbra... Imediatista. Vou dar Alphaville, não, Alphaville não. Comprar uma Alpes, Ferrari. né, Europa, então, Estados Unidos, Vale do Silício, enfim, né? Essa era a ambição, né? Quando eu tive o primeiro contato do marketing, foi isso, né? Com essa promessa forte dos gurus que a gente vê hoje no mercado, né? E depois que eu comecei a estudar, de fato, eu vi que, pô, se fosse tão fácil, tava todo mundo, né? Milionário, tava todo mundo ganhando dinheiro. Então, não é. E aí o que me começou a atrair foi porque na polícia, uma coisa que me forjou muito foi o princípio, o caráter, valor. Então, assim, eu sempre brinco que existem 2 L's, né? O AP e DP, antes da polícia e depois da polícia. Então, foi muito bom que me trouxe isso de, cara, eu quero fazer algo que seja correto, né? Que seja íntegro aos meus valores. E aí que eu comecei a entender a prestação de serviço, né? Que é a gente poder fazer um trabalho hoje para um negócio ou para uma pessoa. E hoje, querendo ou não, nosso trabalho é um efeito dominó, né? Então, tudo que a gente faz para um negócio é feito em cadeia. Desde os clientes que chegam até esse negócio, né? Principalmente na área da saúde, que você leva a saúde para as pessoas, tanto para os gestores, para os colaboradores que começam a fazer parte disso, começa a crescer também. Então, isso me atraiu e foi ali que eu comecei, né? E é muito louco, né? Porque talvez teve justamente um motivo pelo qual você não passou nos testes. Exato. Talvez não era para você. Não era. Eu acredito acaso. muito nisso, né? Que eu sempre fui muito cristão também, então eu sempre me perguntava muito para Deus, assim, cara, por que não tá dando certo isso aqui e tal? E foi bem legal, né? Que sempre quando eu pedia uma resposta para Deus, Deus nunca me deu um sim. Ele nunca falou assim, é para você. Ele sempre falava que o que passava no meu coração, ele tinha algo maior. Aí eu pensava, então não vou ser soldado, vou ser tenente. Então, assim, a cabeça era isso, né? Não, então se ele não girava girava em torno disso. Talvez eu seja um oficialato, então. Ou eu tenho que ir para outros concursos de polícia, uma rodoviária, um tenente do exército. Então eu falava, entendi, então não é polícia, é tenente. E aí foi legal, né? Que hoje eu consigo entender o porquê das coisas caminhando. Mas mesmo assim eu não nego, né? Até hoje quando eu vejo uma viatura assim... Mas é muito engraçado, porque assim, aqui a gente tem 2 gerações completamente diferentes, né? Uma que até a nossa geração não entrou totalmente, até vira internet, né? Aquela coisa do barulhinho da internet de discada e tudo mais. Então, assim, a gente tem uma geração do Hélio que é bem mais novo, né? Que a gente...
E ele veio numa outra geração. E a gente do é bem mais novo que o Carlos Eduardo, também não né? fala Quase assim, bem mais nada, novo. muito mais. Olha. Ele é muito mais novo. E tem o Cadu, que é de outra geração. Então, eu queria saber, assim, qual que é a visão do Cadu, que veio de todo esse tempo onde não tinha nada, e hoje a gente tem um mundo totalmente diferente, e do Hélio, que já veio nesse novo formato. O que você acha, Cadu? Como que foi esse processo para você? Cara, acho que o Hélio tá pegando tudo pronto, na verdade, né? Assim, quando eu comecei, principalmente na publicidade e propaganda, eu cheguei a trabalhar em algumas agências aqui em São Paulo. Então, eu visitava DM9, W Brasil, FNASAC, grandes agências, que era louco para trabalhar lá, né? Queria trabalhar lá. E não era fácil de entrar. E as campanhas, revista, você fazer um anúncio da tua clínica, naquela época, 97, 98, ou você anunciava em televisão, ou em jornal, ou em revista, que eram extremamente caros e eram para poucas pessoas. Hoje, você consegue colocar um anúncio em vídeo na tua cidade que a pessoa vai assistir através do YouTube. Cara, com preço, cara, que Isório, né? Isório, todo mundo consegue fazer. Então, assim, hoje o acesso para você divulgar o teu negócio, divulgar o teu produto, o teu serviço, está muito mais fácil que há 2000 para cá. 20, Enfim, 30 anos. 20, 30 anos. Então, só que aí tem um outro lado. Você tem uma concorrência muito maior. Porque você tem um grupo, vamos lá, de dentistas, de médicos, de prestadores de serviço que estão fazendo isso. E aí o Hélio vai poder falar um pouco mais disso. Mas, mesmo assim, não é todo mundo que faz. Não é todo profissional que entende. Muito pouco. O pessoal tem muita dúvida. O pessoal da área, especialmente da odontologia, área médica geral, eu entendo. Porque na faculdade o pessoal não estudou isso. O pessoal não estudou economia, não estudou a parte de marketing. Não teve essa parte. Então, você sai da faculdade sabendo muito bem o que fazer com relação ao tratamento com o paciente, mas como é que o pessoal vai me achar? Como é que eu me vendo como profissional na minha região? Como é que eu me posiciono como marca do meu negócio? Por onde que eu começo? E aí, o pessoal realmente tem muita dúvida. E se você está fora desse mercado, se você não é visto, não é lembrado. Sim. E agora, antes até do Hélio explicar um pouco a percepção dele sobre isso, você acha que justamente por essa evolução dentro da parte de divulgação de serviço, para os profissionais que já também vieram dessa geração, é mais difícil também aceitar esse novo formato? Não acho que é aceitar. Eu tenho algumas coisas que é do ser humano. Por exemplo, o que eu falo para os meus clientes. Falei, gente, você é a sua marca. Você, em algum momento, você tem que aparecer. Eu estava conversando um pouco antes de começar. Eu vou dar um exemplo de um outro segmento. Comecei a fazer um trabalho com um consultor na área de saúde. Ele trabalhou muitos anos na Unimed, em grandes empresas. E ele cuidava toda a parte do background da empresa. Glosas, a gestão financeira, tudo para que funcione direitinho. Ele tem um grande conhecimento, foi professor da GV. E ele falou, Carlos, me aposentei, eu quero vender minha consultoria, mas eu não sei por onde começar. É um cara que está no mercado há muito tempo, mas ele falou, tem 65 anos, cara. Como é que eu abordo? Eu falei, vamos criar uma página, vamos criar um perfil. Aí eu falei para ele, você tem foto tua dando aula, apresentando? Pô, você GV, trabalhou na Unimed muitos anos, você foi diretor de departamento. Eu falei, cara, não tem nenhuma foto. Nossa. Não tenho filmagem, não tenho foto, não tenho nada. Não tem história para contar, né? Pô, tem muita história para contar. Eu falei, poxa, então não dá para eu montar o teu perfil só com fotos de banco de imagem, porque você é a sua marca. Você é a NDS, você precisa aparecer. Aí eu falei, faz o seguinte, me manda uma foto tua, tira a foto com o celular. Aí tirou uma foto do rosto dele e mandou. E tem inteligência artificial, evoluiu muito. Aí eu peguei uma foto dele, abri lá no Nano Banana. Quem não conhece, vale a pena conhecer. E se precisa fazer um ensaio fotográfico, ajuda bastante. E ele consegue manter as características do rosto. E aí você monta um prompt. E aí montei um prompt pensando no ensaio fotográfico dele como consultor. Cara, fiz um monte de foto para ele. Várias, assim, rápido. Aí peguei e mandei para ele. Ele falou, rapaz, esse negócio ficou bom demais. Ele falou, eu tô até mais bonito. Falei, fala para sua esposa que você fez Botox. Ele falou, a gente vai usar essas fotos
para começar a subir conteúdo para o teu perfil, porque você é a tua empresa, você é a sua marca, e você vai falar daquilo que você gosta de falar. Aí falou, dá para você gravar um texto? Eu falei, não sei nem como gravar. Eu falei, depois eu explico como que você grava. Eu falei, então escreve um texto de um assunto que é importante para essa área que você quer atuar. Aí ele pegou, mandou um texto para mim de 50 segundos, eu trabalhei o texto dele, fiz uma cópia ali, joguei num outro aplicativo, que ele gera um áudio, só que eu não tinha vídeo dele. Aí eu peguei as fotos que a gente criou e animei as fotos como se fosse em reunião. Deus. Uma reunião. Cara, ficou perfeito. Exato. Ele terminando uma reunião, cumprimentando as pessoas. Eu fiz isso na semana passada. A gente subiu na quinta-feira passada esse vídeo no perfil dele. E ele tem umas pessoas que seguem ele. No outro dia, 2 dias depois, um dos professores viu o material, ligou para ele e falou, cara, vem aqui que eu quero gravar um podcast com você, para você falar do seu trabalho. Aí ele me ligou super animado. Foi, Du, cara, que bom. Que foi tão importante para mim, porque ele falou, eu saí do mercado, não sabia como atuar, e um vídeo desse mudou a minha semana, mudou o meu dia. Eu falei, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, porque a partir daí vão surgir outros negócios. Então, assim, se ele fosse gastar uma grana com ensaio fotográfico, cara, investe, vale a pena, você está investindo na tua imagem. Mas se a pessoa não sabe nem por onde começar, inteligência artificial vai ajudar bastante. E ele tem um conhecimento, né? Ele só precisava de um empurrão para conseguir disseminar isso. Esse conhecimento é dele, que ninguém tira. Agora, as pessoas precisam saber que você tem esse conhecimento e você, o que eu falo, você não basta ser bom, você tem que ser percebido como bom, porque as pessoas vão comprar e esse é o caminho. Faz toda a diferença. É que às vezes, para nós, principalmente, é tão do básico que a gente faz, que o básico para outras pessoas leigas seja algo extraordinário, né? E às vezes a gente fica acanhado de falar, não, isso aí todo mundo sabe, isso aí já é normal. E não é, né? Às vezes você coloca uma dúvida tão assim, simples, né? Sim. E tira tantas dúvidas de outras pessoas que também não sabiam sobre aquele assunto. Então é colocar a cara mesmo, né? Falar na frente da câmera, né? Perder a vergonha, é tudo um processo. É um hábito, né? E mesmo com o passar dos anos, desde lá atrás, até hoje, é do ser humano. As pessoas têm dificuldade de falar em público. E o falar em público, eu tenho não medo de falar, é o medo de falhar em público. Porque ela está lá, fala, poxa, em empresa, eu vi isso muito dentro de empresa, no digital mais ainda. O que vão pensar de mim? Quando eu comecei no marketing digital, eu falava muito com médicos, dentistas, pessoal de harmonização facial. Pô, cara, o pessoal eu não quero ser percebida como uma blogueirinha. Agora mudou um pouco. Vão achar que eu sou blogueirinha. Eu falei, então, doutor, só que aqueles que estão fazendo isso não estão deixando dinheiro na mesa. Porque ele vai lá, ele aparece. Tá ganhando mais do que é bom, né? Tá ganhando mais do que é bom. Mostra o que ele... autoridade sobre aquilo que ele faz. Sincero, quem faz também não olha para o outro com esse olhar. Quem julga é quem não faz. Exatamente. Aí depois, quando o outro conseguir o resultado, ele vai lá, como que você fez? Pois é, né? Ele acha que o marketing digital resolve tudo. A gente ajuda, mas... Isso é a ponta do iceberg. É a ponta, cara. Tem muita coisa envolvida, principalmente dentro de um consultório. Pô, você fez lá um anúncio, levou, o cara clicou, caiu lá, atendeu a secretária. Se a secretária não tiver um bom treinamento, se ela não tiver um bom script para fazer daquele link, daquele lead, sentar lá no teu consultório. Aí chegou lá no consultório, é um outro trabalho. Como é que tá? Uma briga, né? Como é que tá a estrutura? Pô, eu tenho revista da Manchete de 1997 aqui, são detalhes. Então, é um ambiente. A pessoa sentou lá, conversou. Ô, doutor Matheus, você quer uma água? Você quer um café? Ó, a doutora vai... já está atendendo, dá atenção, porque às vezes a pessoa senta lá, a pessoa nem conversa. É o efeito dominó, né? E aí entra lá para sentar na cadeira do profissional, ou do médico, do cardio, dentista, o que for. É uma outra conversa. Até hoje de manhã eu estava falando com um dentista que trabalha com alinhador invisível. Eu falei, doutor, você tem que ter noção que esse paciente que chegou do anúncio, chegou no teu consultório, ele vai ter uma relação com você de no mínimo 10 meses. Cara, tem namoro que não dura isso. Então, o seu atendimento, todo esse processo de encantamento, de trabalhar esse lead, para que ele fique com você esse período todo, tem que ser muito bem cuidado. Falando, não é a campanha,
Não é a postagem que vai resolver todos os problemas do teu negócio. Se fosse assim, Tava fácil, tá todo mundo feliz e rico. Exato, Total. Então, assim, é uma coisa vai muito além. Vai muito além. Exato. É porque é um grande esforço também você arrancar o paciente hoje da casa dele e levar até a sua clínica, né? Sim. Então a gente acha que assim, não, mas só porque eu tô anunciando, o paciente tem a obrigação de vir aqui. Mas só tem você é mais um. E que nem vocês têm facilidade. O doutor Matheus, eu vejo, grava vários vídeos, doutora, de ter essa comunicação, mas o pessoal tem muita dificuldade. E aí, às vezes, eu falo, Cadu, mas aí, o que eu falo? Cara, fala como se você estivesse batendo um papo com um colega, com um paciente. Fala do teu jeito. Mas é tanta coisa na cabeça que vai passando. Quem tem TDAH, todo mundo tem TDAH, você acaba dispersando. Então, você começa, você tem um começo, chega no meio, mas e o fim? Então, para onde eu quero levar? Então, toda a história tem começo, meio e fim. E, geralmente, quando eu ajudo o pessoal, falo, vou montar um roteiro para você. Você vai gravar esse roteiro aqui falando isso. É lógico, usa a sua licença poética. Você vai falar dentro da tua patologia, mas a gente quer levar ele daqui, do ponto A para o ponto B, que no final ele clicar no link e marcar uma consulta com você, ou seguir você na rede social, enfim, qual que é o seu objetivo. Como é que eu gravo isso? Falar, não tenta decorar o roteiro que eu te mandei. Porque às vezes o roteiro de 30 segundos, eu no começo, 30 segundos, eu levava 1 hora para gravar 30 segundos. Porque você quer perfeição. Só que, cara, se tentar perfeição, você acaba não fazendo. Então, o que eu falo, separa por parágrafos. Tem o Edits, tem o CapCut, joga o texto lá, põe o teu celular na sua frente, fica de frente para uma janela. Não grava de cara lendo, porque vai parecer o William Bonner lendo num jornal nacional e fica uma coisa muito artificial. Então, lê o texto, repete. Aí você grava uma vez, grava 2, grava 3, grava 4, mas não joga fora a primeira, porque você vai ver que no final você vai ver a diferença, o quanto você progrediu. Vai evoluindo, não é? E por que eu falo isso? Porque quando eu fazia apresentações dentro da Mark Sharp, da Pfizer, corporativas, você está lá na frente, você fica nervoso, você vai ser julgado. E na rede social é a mesma coisa, a gente às vezes esquece que tem pessoas do outro lado. Então, quanto mais natural você tiver, quanto mais você treinar, melhor vai ficando. Melhor vai ficando. Então, assim, com o tempo vai evoluindo. E às vezes é difícil, porque às vezes eu mando, vamos gravar um anúncio. O doutor Matheus faz isso de boa. Mas às vezes você manda, grava, fala, como é que eu vou falar pro profissional? Doutor, tá bom, não ficou muito legal isso. Dá para você gravar outro? É difícil, né? Porque vai impactar no resultado, vai impactar no resultado da campanha, mas é uma construção. E com o tempo, depois o pessoal faz com naturalidade. E falar em público é difícil há 10, 20 anos atrás. É difícil hoje. E vai continuar sendo. Exato. Então, o Hélio, e você? Como que foi? Eu brinco assim, né? Quando eu conheci o Hélio, ele é novinho, mas ele engana bem, né? Ele não tem nem comportamento, nem imagem de tão novinho, mas ele de fato não aparece pelas atitudes dele. Como que foi para você começar dentro do tráfego, vindo dessa geração que a gente brinca que é mais imediatista, que quer tudo para ontem, quer ficar rico amanhã, e você vê que obviamente tem os desafios, óbvio, tem as vantagens, mas tem os desafios. E justamente num momento atual que o tráfego está tão intenso, que tem, tipo, a gente vê, por exemplo, um monte de gente vendendo tráfego, um monte de gente fazendo, um monte de gente querendo fechar cliente. Como que foi para você entrar nesse universo? Sim, quando eu entrei... Antes de você falar, desculpa te cortar, é bom você falar um pouquinho o que é tráfego, tá? Sim, o que Porque às vezes a tia lá da venda tá assistindo esse podcast, vai falar, o doutor e a doutora já... Estão traficando. Isso é comum, né? As pessoas acham, né? Vamos falar, o que é um tráfego pago, né? Dentro do marketing digital. Tráfego do bem. Quando eu saí da polícia, eu comecei a falar que eu tava fazendo tráfego pago, o pessoal, você tá traficando? Nossa, pergunta de tráfego pro cara que queria ser polícia ainda. Então, e largou. Meu Deus, como assim, né? Onde esse menino foi parar? Como é que ele foi parar lá? Mas respondendo, né? O que é tráfego pago? Hoje, tráfego pago nada mais é que um meio da gente chegar nas pessoas, né? A maneira mais simples de explicar o que é tráfego pago hoje sem chover no molhado é um
um caminho, né? A gente tirar o cliente, o nosso paciente, do ponto A, que é a rede social, então seja o Facebook, o Instagram, o YouTube, e levar até um outro destino, seja a minha clínica, seja o meu WhatsApp, e enfim, qualquer ponto que eu quero que ele chegue. E o que é importante de entender isso, que é igual o Cadu falou, eu concordo 100%, né? O tráfego pago, ele é o começo de um processo comercial muito longo. Assim, ele não é o que converte. Ele é o que faz aparecer, é o primeiro contato com o seu negócio. É o docinho ali É o docinho, da a ponta. criança. Então, exato. Então, assim, as pessoas hoje acham que, comecei a fazer marketing, tráfego pago, pronto, estou ganhando dinheiro. Tudo. Não, resolveu tudo, não resolve, né? Você cria outros problemas com isso, porque você cria um problema de atendimento, você começa a ver que hoje... Os gargalos do negócio, isso que o Cadu trouxe, né? Que até complementando um pouco na mesma pergunta, que é sobre essa visão de marketing como um todo. Hoje a gente vê cada vez mais que profissionais, isso até não é algo tão bom, né, quando a gente vai parar para pensar, mas profissionais hoje que não são tão bons estão saindo na frente, porque produz mais conteúdo, já nasceu numa geração mais nova do que profissionais muito bons. A gente vê isso, que a geração muda muito, né? A gente tem vários parceiros lá que é um pouco mais velho, veio de outra geração que não tinha internet e hoje eles são excelentes profissionais, médicos, dentistas, mas eles estão muito atrás de uma geração nova que talvez não seja tão bem capacitada, mas assim, está muito presente no digital. Então essa é a importância de você estar sempre sendo visto. E às vezes a gente acha que fazer tráfego pago é só para vender, mas não é. É para você criar presença, consciência de marca, que é o que a gente hoje vê em grandes marcas, né? Então, por exemplo, eu uso uma frase para esses profissionais dessas duas gerações, enquanto os bons estão cheios de dúvidas, que é o pessoal que está mais tempo no mercado, vamos dizer, não... Os maus estão cheios de certezas, né? Que é um mau profissional, mas é um profissional que não tem tanta experiência. Não tem tanta bagagem, né? Mas aí quem está mais tempo no mercado vai ter que fazer um esforço mais. Vai ter que fazer um esforço. A gente tem exemplos lá, né, de uma médica que a gente atende, que ela é ginecologista. Ela fala, Hélio, eu sou formado em ginecologia faz mais de 15 anos, eu vim de uma excelente formação. Hoje eu estou perdendo o paciente para uma nova geração que não tem nada de formação, não tem nada baseado em evidência, mas faz um marketing muito bem feito. Então, assim, isso a gente vê essa mudança, né? Então, no final das contas, é o que o Cadu falou. É clichê falar. Mas quem é visto é lembrado, e quem não é, a gente não lembra dessas pessoas, porque até na minha geração, né, isso que a Jaque falou é real, uma geração imediatista, é muita coisa, muita informação, a gente vive hoje essa poluição de informação. Então, assim, se eu vi o teu negócio hoje, amanhã eu não lembro mais dele. Assim, eu esqueci que ele existe. Então, se você não marcar a presença em mim, e não só usando marketing online, mas até você levar isso para o offline também, para criar conexão com o seu cliente, igual grandes marcas fazem, como a Coca-Cola, por exemplo, você deixa muito dinheiro na mesa, né? Então, você tem que olhar para isso não como um fim, mas como um meio, como um começo, uma união. Mas quando você começou no tráfego e você percebeu que vai muito além disso, quando que você começou a ter esse olhar de que não é só... ou até, de repente, com seus próprios clientes, eu tô falhando aqui porque eu preciso começar a enxergar que o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo, exato. Quando eu comecei, eu tinha uma ilusão, né? Que eu só faria tráfego pago. Então, assim, só vou ser um gestor de tráfego, não quero saber de mais nada, e é só isso que eu vou fazer. Se o cliente pedir para fazer isso, eu não faço, porque não é minha função. E com o tempo, a gente começou a ver que o buraco é muito mais embaixo. Então, a gente percebeu que não bastava só fazer tráfego pago, porque, beleza, a gente gerava muita demanda. Mas gerar demanda não é igual converter demanda. Curtida, visualização, comentário não paga as contas de uma clínica, de um negócio. Então, a gente começou a perceber isso que com o tempo, que a gente gerava muita demanda, mas os negócios tinham dificuldade de converter essa demanda. Então, ao longo do tempo ali, né, eu comecei na jornada de tráfego pago mais ou menos no final de 2023, né? E ali foi quando eu dei o start, mas já estava estudando há muito tempo ali, né? Desde 22, etc. Já vinha estudando isso. Então, quando eu comecei, a gente começou a pegar os primeiros clientes, a gente começou a ver isso, né? Muita demanda, legal, fazendo um trabalho excelente, mas era sempre o feedback. Nossa, eu recebo muita gente, mas o lead é desqualificado, ou eu não consigo fechar. Então, a gente começou a ver a necessidade de, peraí, eu preciso também dar um suporte para o meu cliente para que eu ajude ele no processo depois de tráfego pago, porque tráfego pago é a parte mais fácil do negócio, não é difícil. Mas depois que o lead chega no WhatsApp, o paciente chega, aí a gente vê um trabalho. Então, depois desse processo, dessas experiências, a gente começou a ver que a gente precisa
não só hoje falar de tráfego pago, tanto que a gente mudou hoje como a gente se considera. A gente não fala que a gente é uma agência de marketing, mas nós somos uma empresa de vendas. Então, assim, marketing está dentro de vendas, né? Então, a gente chega com a proposta hoje de falar para o negócio, nosso propósito é fazer você vender mais usando marketing, usando o tráfego pago, né, que está dentro de marketing, uma estratégia comercial, um treinamento do seu time. Por quê? Porque se a gente não faz isso, o negócio tem muita dificuldade. E aproveitando esse gancho, na sua opinião, quais são os principais erros, né, dos negócios locais para tentar alavancar? Mesmo usando o tráfego pago, né, você percebe, não é só isso. O que eles estão errando? O que a gente precisa sondar nisso? Eu vejo que, assim, um dos principais erros que todo negócio comete é não atentar aos detalhes, né? Que essa cultura de encantamento, igual o Cadu falou, igual a gente fala tanto, que é aos detalhes. Porque, às vezes, os profissionais, né, principalmente a geração anterior, ela acha que só porque o cliente chegou no WhatsApp, ele vai comprar dela, mas ela não entende que existe uma concorrência muito grande e que talvez o negócio dela não seja o único bom. Então, é não se atentar aos detalhes como atendimento, porque às vezes o atendimento é muito fraco, é muito ruim, e, não, mas se o lead quer, ele vai fechar. Não, se ele quiser, ele não vai. Existe um abismo de diferença entre esperar que o cliente compre de você e você querer vender para ele. Então, eu vejo que essa cultura como um todo de atendimento, de detalhes da sua clínica, por exemplo, né? Quando você vai, quando o paciente chega até a sua clínica, seu banheiro está limpo? Seu espaço está agradável? A secretária está bem arrumada? Ela te atende bem? Está feliz? Não está? Então, assim, eu vejo que é esses detalhes e esse erro principal de não entender que não existe só ela no mercado. São vários processos. São vários processos. Então, ela também, às vezes, achar que basta o cliente chegar que ele fecha. Não, eu preciso querer vender para ele. Então, falta muito essa visão de gestão, né? Que é o que a gente está falando aqui, porque muitos profissionais, os médicos, dentista, qualquer profissional, ele sai da faculdade sabendo exercer a profissão dele, mas ele não sai sabendo administrar um negócio. Então, a gente vê coisa assim absurda. Como é que a pessoa... Às vezes a gente brinca, né? Cara, como é que essa pessoa decidiu ter uma empresa? Ela não sabe de nada, ela não tem noção nenhuma, ela não atende bem, ela não faz um processo comercial eficiente, ela não tem uma boa cultura da empresa. Assim, é muito mais fundo. Então, quando a pessoa toma a decisão de investir em marketing, ela tem que ter essa noção. Que o marketing ele não resolve, ele não é o Messias. E não é nem só isso. O tráfego é uma das modalidades do marketing, né? Porque as pessoas acham que é isso, não é? São várias, igual a gente já falou. Mas eu acho muito engraçado que eu até estava conversando com a Elia sobre isso. As pessoas não entendem que até dentro da modalidade de marketing, que é o tráfego, ela precisa ter todos esses processos baseados em dados. Então, a campanha que ela está fazendo, será que essa campanha... esse criativo foi legal? Quantas pessoas entraram em contato? Essas pessoas mandaram mensagem para a secretária. Quantos desses que vieram, quantos o dentista... Então, assim, são vários dados para saber se aquilo está dando certo ou não. Isso, e um dos erros também é julgar precocemente, né? A gente ouve, né? Inclusive, a gente já teve essa experiência no começo de pegar um negócio, ele rodou um mês de tráfego, ele fala, tráfego pago não funciona. Ou a agência é ruim, ou o profissional é ruim. Mas assim, ela não teve dados. E é igual a campanha hoje, nova. o 80-20 do tráfego pago, né, são a comunicação, é o criativo, são os criativos. Existe um dado da Meta que diz que 80% de uma conversão responsável é o criativo. Então, assim, às vezes a pessoa gravou um vídeo e ela acha assim, deu errado. Mas espera aí, você gravou um? Tem gente que grava 200 vídeos até acertar. A gente vê criadores de conteúdo hoje que eles falam, cara, eu gravei 1000 vídeos até eu viralizar. Então, assim, isso é natural. Isso que a Jaque falou, é olhar para o processo como um todo, porque não é só botar a logo da sua clínica, do seu negócio e colocar para rodar. Você precisa ter uma boa comunicação, você precisa conversar. Isso eu vejo que é um erro incomum também, que é a falta de comunicação com o meu paciente ideal. Por quê? Nem todo cliente é nosso cliente. Tá? A gente precisa saber com quem a gente conversa, qual é a linguagem dessa pessoa, conseguir se comunicar, olhar para o processo inteiro. Então, para onde o meu cliente está sendo direcionado, quais são os pontos de contato que ele está tendo com a minha marca. E, principalmente, né, uma das coisas que é um erro muito incomum é querer vender logo de cara. A venda ela é a consequência da construção de um relacionamento com o seu cliente. Um casamento. Área, é um casamento. Então, assim, se o cliente chega na sua clínica, você já chega, vamos fechar? Pô, ele nem te conhece. Imagina, Cadu, se eu te encontrasse na rua agora, a gente não se conhecesse, você fala assim, Cadu, quer ser meu amigo? Sei o quê? Esse cara tá louco, ele fugiu de um psiquiatra, né? O que aconteceu? Então, tem que as dar pessoas match, não né? entendem, tem que dar match, tem que criar conexão. A gente precisa ter um bate-papo aqui, precisa tomar um café depois, até a gente poder se tornar amigo de verdade. E tem pessoas que
no dia a dia. Às vezes você encontra uma pessoa na fila do banco. Dependendo se a pessoa sorrir para você. Sabe, um sorriso. Já tem uma conexão ali. O sorriso estimula neurônios espelhos, que geralmente você vai sorrir para a pessoa, você encontra no elevador. E às vezes um bate-papo, só, poxa, 5 minutos de bate-papo. Cara, conversaria com esse cara aí mais tempo. Bateria um papo tomando uma cerveja. Essa construção. Essa construção de relacionamento, porque se você chega querendo vender de cara, e tem pessoas, tem profissionais, eu trabalhei com cardiologista, neurologista, pessoas que são profissionais mais introspectivos. Cara, é ciência. Tá aqui o estudo, tal, você vai ter que fazer essa cirurgia, assim, vamos abrir. Cara, a cabeça do paciente está passando um monte de coisa na cabeça dele, meu Deus, que é esse de mim? E aí ele está pensando, eu vou entregar a minha saúde na mão desse profissional. Eu falo de uma forma geral. Então, essa relação de qualquer prestador de serviço, de ouvir verdadeiramente seu paciente. Cara, eu tenho convênio, já fui em particular. Às vezes você fala, poxa, eu não gostei desse médico. Mas é porque às vezes o profissional ele te enxerga como um lead, não como um paciente. A gente usa a linguagem de lead, mas a gente não é uma vida, né? Você é uma pessoa do outro lado. Poxa, será que ele realmente me ouviu? Eu falei pra ele, não prestou atenção em nada do que eu falei. Imagina você chegar no consultório, o médico falar, chegou o lead 51. Não, acontece, né? Isso é comum. É mais comum do que a gente imagina. É comum do que a gente imagina. Até porque você está numa rotina, você está numa correria de trabalho, tanta coisa para você pensar. Às vezes, tá lá atendendo, você está pensando no seu carro, no problema que você tem, na reunião que você vai ter depois. Você tem que estar presente naquele momento. Você está conversando com o teu cliente, pode ser o teu paciente, quem for, esteja verdadeiramente presente ali. Escute. É um princípio de vendas, né? É uma das coisas que a gente fala muito, que acontece também, um dos principais erros no processo comercial é querer convencer o paciente pelos meus motivos. Mas isso é um erro, eu tenho que convencer pelos motivos dele. Porque as pessoas amam comprar, mas odeiam vendedores. Então, assim, todo mundo que tem a sensação que está sendo persuadida, ela não vai comprar de você. Então, assim, às vezes a gente chega e fala, cara, compra essa xícara porque é a melhor xícara do mundo e ela é feita de uma louça não sei de onde. Eu não quero saber, eu só quero que ela seja suficiente para eu tomar um café e manter ele quente. Resolver o problema dela. dela. Resolver o problema. Então, assim, isso é um erro comum, que é as pessoas conseguirem entender que ela precisa saber a dor do paciente dela para conseguir fazer uma boa venda e principalmente não querer vender só um produto ou um serviço, mas o que um profissional, principalmente na área da saúde, vende é a sua confiança. Sim. Então, assim, é você escutar, é você ouvir, porque se você chega numa clínica e te trata igual um açougueiro trata, ninguém vai comprar de você, né? E é engraçado que a gente é muito no ambiente corporativo, né? Eu visitava vários médicos, uma parte de cardiovascular, antipertensivo, um monte de estudos clínicos. E aí entra essa parte da comunicação, que engloba o que ele falou. Poxa, se o produto é bom, funciona, tem esse monte de características clínicas aqui, compra, vai ser bom para você. Então, para que eu precisava fazer uma reunião? Mandava um PDF lá para o cliente, compra. Só que essa relação, ela aí é onde a comunicação entra. Você vai ter uma reunião uma apresentação, uma reunião com o seu paciente, olha no olho dele, mostra que você está verdadeiramente ali conversando com ele, escuta o que ele está te falando. São coisas simples que mudam completamente o resultado da tua venda. Porque às vezes a pessoa só chega e fala assim, custa X. Porque assim, como é que a pessoa na área, no laboratório, eu não sei como é que está hoje. A gente tinha treinamentos lá gigantes, com gráfico, estudo 4S de mortalidade não sei o quê, índice de AVC. E eles queriam que eu visitasse o doutor, abria a mala, tirava um visual, que chama Visual Aid, falou, olha, o Zocor, a simvastatina, de acordo com o estudo 4S, reduziu a mortalidade, não sei o quê. Mas chato. Cara, é muito chato isso. Só que quando eu estava com o meu chefe, eu tinha que fazer exatamente isso. Só que no dia a dia eu não fazia isso. E ninguém faz, porque é chato. E quem faz, chegava uma hora que o médico falava, quem está aí? O Cadu, não vou receber ele não. Já nem Não vou atender esse cara. E
É lógico, eu não fazia isso, eu era o cara que não fazia isso. E quando eu entrava, às vezes eu tava lá, pô, tá o cara aí fora, ele é chato demais. Porque, pô, ele vem com aquele negócio, fica mostrando aquele papel, eu não quero, cara. Essa é uma analogia que eu gosto de fazer muito disso aí é o seguinte, né? Quando as pessoas te perguntam a hora, ela não quer saber como funciona o relógio. Exato. Ela só quer saber a hora. E aí, assim, qual que é a produto diferença? mesma coisa. É você trazer para um contexto maior. Então, você levava os dados, você vai levar os dados. Falar, olha, doutor, o Zocor, ou a simvastatina, de acordo com o estudo 4S, o que ele quer dizer? De cada 10 pacientes que estão sentados aí fora, 9 vão ter um problema de aterosclerose ou um infarto agudo do miocárdio. Você traz para a realidade dele, aí o cara começa a ver diferente. Se dos 10, se 9 vão ter, e se você usar esse medicamento, você vai estar salvando a vida dessas pessoas. Cara, resumi um monte de página para ele, trazendo para um contexto do dia a dia dele. E isso aí serve para tudo, serve na odontologia, a implantodontia. Arroz com feijão, né? Cara, arroz e feijão, você falar um monte de coisa. Implante zigomático. Cara, Cara, nem implante sabe o que é isso. O zigomático? cara quer saber do dente. O cara só quer saber do torresmo que ele vai comer. Né? Doutor, ele quer o seguinte, doutor, Churrasco, eu vou comer um churrasco. falaram que eu não tenho solução, que eu perdi a estrutura óssea da minha boca, eu só posso usar aquela dentadura, aquela prótese móvel, que é horrível. Eu tô usando, é horrível. Minha vida é horrível. Ela fala, não, tem uma solução. Ó, tem esse implante, que é assim, assado, justamente pro teu caso. E aí você conta uma história de um paciente, olha, tinha um paciente aqui com o mesmo problema, não vai falar o nome do paciente, com o mesmo problema teu, um caso assim, assado, e hoje ele tá assim, cara, quanto tempo você levou para contar uma história curta? Sim. Que transformou a vida de uma pessoa. É. E falou assim, e eu vou te ajudar a mudar a tua vida, a mudar a tua qualidade de vida. Porque hoje tem essa tecnologia. Sim. Que Na não... verdade, tudo é uma consequência, né? E do é um que- bate-papo. É. Só que para você fazer isso, você tem que ouvir, Exato. tem que conversar, tem que Você entender. tem que entender as dores, né? A E venda, ele- ela se constrói através de perguntas. E ele vai Mas- confiar em você ou não. Agora, eu tenho uma dúvida sincera, né? O Hélio falou assim, o tráfego é fácil. É fácil porque você faz, você sabe fazer. É igual a odontologia, pra mim fazer uma restauração, um implante pro Matheus é fácil. Mas hoje, eu já passei por vários gestores muito ruins, muito ruins. O que vocês acham também que tem tornado, porque também tem isso, às vezes a pessoa vai lá, ela quer contratar de verdade, ela quer melhorar o negócio dela. Sim. Mas como saber identificar um bom gestor? Porque é igual dentista, né? A gente Vamos saber tem- achar um bom dentista? né? ou por exemplo, o que vocês, como gestores, claro, né? Quem tá assistindo, obviamente, depois a gente vai deixar o contato deles. Mas o que é legal ela reconhecer dentro de um bom gestor? Porque hoje também tem um monte de gente fazendo. Tem, E tem gente boa, mas tem gente muita ruim. gente ruim. Isso é natural, né? Sim. Eu acho que o principal, assim, né, é você olhar para além do profissional também. Você tem que saber quem é a pessoa por trás disso, porque hoje eu vejo por experiência, né, o universo de marketing ele tá muito poluído, como todas as áreas, e tem muita gente com um propósito simples, né? Eu só quero ganhar dinheiro, surfar uma onda e eu não tô nem aí para aquilo que eu tô entregando. Então você tem que entender a razão da pessoa por trás daquilo que ela faz profissionalmente. Então, assim, ela tá de fato querendo criar um negócio perene ou ela tá só querendo surfar uma Mas aí onda? ela pode enganar. Sim, ela pode. Isso aí, assim, acontece, né? As pessoas contam mentira, mas eu vejo que, assim, um dos principais pontos para olhar é, de fato, a pessoa quem tá por trás, para você entender, é você conhecer um pouco do repertório dessa pessoa, né? Então, é saber o que ela já fez antes, para você buscar, saber quem são as empresas que ela já trabalhou, os resultados que ela gerou, o quanto ela entende da propriedade do assunto. Por quê? A mentira fede. Né? A gente sabe disso. E a verdade, quando a gente tem ali a honestidade, a gente consegue perceber isso. Então, a gente precisa olhar para essa pessoa, qual foi a capacitação dela, né? Onde que ela estudou, de onde você veio, o que você faz. Então, olhar para esse portfólio dela também, entender o quanto ela sabe tecnicamente disso, porque a gente vai perceber isso ao longo do tempo. Né? Então, e o ideal hoje também, por mais que não seja obrigação do profissional, do gestor da clínica, etc., do empresário, é que ele entenda minimamente sobre o assunto para ele conseguir também contratar uma boa pessoa, porque senão você enganar é muito fácil. A gente tem hoje, a maioria dos nossos clientes já vende outra experiência sempre com a mesma reclamação. Hélio, eu fiz e o cara me enganou, ele não entregou nada daquilo que ele está fazendo. Então, assim, a pessoa precisa ter essa boa intenção por trás também e você percebe rápido, né? E você consegue entender isso rápido. Não demora 2 anos para você entender que uma pessoa não é boa. Quando você percebe, você tem que já cortar, né? Então, mas tem um prazo, assim, por exemplo,
É igual, obviamente, um mês não é, mas, sei lá, geralmente, estando todos os processos bem alinhados, sei lá, em 3 meses já é para começar a esperar bons resultados. O próprio Google, tanto não só o Google como a Meta também. Começou a campanha há 1 mês e meio por um cliente, um odontologista, no Google. Só que não tinha nada, não tinha nem Instagram, nem Google Meu Negócio. Então, tem coisas que eu vou falar que são gratuitas, que você pode fazer e não precisa de grandes investimentos. E montei a campanha dele, então está do início, a plataforma começa a coletar dados. Então, o próprio Google fala, olha, a campanha precisa rodar pelo menos 3 meses para entender qual é o público que está interagindo com o teu anúncio, qual palavras que você precisa negativar, por exemplo. Você coloca lá, eu quero aparecer para a palavra-chave bucomaxilo. Só que se ele digitar lá, você é um bucomaxilo que só atende particular, paciente, usuário do Google, bucomaxilo, lá, uniodonto, bucomaxilo, Unimed, o seu anúncio vai aparecer para essa pessoa e você não quer. Então, você tem que entrar lá, negativar essas palavras, 24 horas, tudo que você não faz, gratuito. O que você faz gratuito? Beleza, deixa ela grátis, 24 horas. Então, a plataforma vai entender quais são as pessoas que estão interagindo com o teu anúncio. Você vai estar trabalhando nisso praticamente todo dia, tirando essas palavras. E a sua campanha vai melhorando com o tempo. É um processo. É um processo. Se você tem um site, antigamente, site serve para quê? O site hoje, mesmo que você tenha uma landing page, ele serve para filtrar esse tipo de cliente, de lead que vai chegar para você. Então, se ele clicou lá, mas ele quer ser atendido num convênio, e você não atende convênio, você pode deixar dentro do seu site. Somente consultas particulares. Cara, já filtrou, ele não vai clicar no link para uma conversa do WhatsApp. Então, você já economizou dinheiro. Então, cada clique é um custo ali. Então, tudo vai estar dentro do Google Meu Negócio, do Google, da Meta, do Google, tudo estruturado. Então, você tem acionadores que só vai contar a campanha quando ele clicar no botão do WhatsApp. E o pessoal do Google dá um suporte para montar isso, mesmo que você seja leigo. Você clica lá no botãozinho, abre sua campanha no Google, tem um botãozinho de interrogação, clica lá, vai agendar um horário. É lógico, quando você tem conhecimento, você vai sofrer muito menos do que não sei montar campanha nenhuma. Vai ser muito mais fácil. E tem o suporte do Google, o suporte da parte técnica, até para linkar o seu site com essa estrutura. E aí você vai ter leads mais qualificados. Então, assim, hoje um site, uma landing page ajuda? Ajuda. Porque ali vai ser o seu cartão de visita 24 horas. Mas eu não tenho, só tenho Instagram. Então cuide muito bem do teu Instagram. Usa todas essas recomendações, essas dicas que a gente está dando aqui. Pega os benchmarks do mercado do teu segmento. Qual profissional que eu admiro dentro da minha área. E, como eu sei, hobby como artista. Pegue boas ideias, mas coloque a tua essência, a tua cara nisso e construa, porque cada um vai ter um perfil diferente. Então, assim, hoje as ferramentas ajudam muito, demais. Tem que ter paciência também, tem que ter paciência. Né? Porque isso que a Jaque falou, quanto tempo leva? Às vezes depende, né? A pessoa acabou de abrir um negócio, ela falou assim, Hélio, inaugurei minha clínica faz 1 mês. E eu quero dobrar meu faturamento 3 meses, ou eu quero investir R$1.000 e quero faturar 100. A gente sempre brinca, né, cara? O dia que você descobrir como que você fizer isso, você fala. Eu paro o que eu tô fazendo, eu vou. Então, acho que é um processo também da pessoa entender o estágio que ela tá, para ela conseguir ter paciência, porque às vezes hoje é muito precoce, né? As pessoas olham, elas acham que é amanhã que eu vou dobrar o faturamento. Um processo, e que o próprio Google e a própria Meta falam. No mínimo, a campanha precisa rodar 3 meses para que tenham dados estruturados, para que a gente consiga que sua campanha dali para frente tenha uma performance melhor. O que acontece aí, poxa, como é que eu arrumo um bom gestor de tráfego? Porque é natural do ser humano você querer atalhar as coisas mais fáceis. E tem um monte de gente que eu vou lotar a sua agenda. Com promessas, né? Vai, e você acredita? Eu acreditaria. Eu fico, cara, se o cara resolve isso para mim, o que eu preciso? Lotar minha agenda, eu quero ter gente fazendo fila aqui. Só que infelizmente não é assim. Aí o que acontece? Aí roda 1 mês, a pessoa, não está dando resultado. E é engraçado, tem reuniões com o pessoal da Meta, do Google, e eu falo isso para eles. Ele falou, Cadu, o dia que a gente conseguir fazer isso, em 1 semana, em 1 mês, a gente resolve todos os problemas de todos os nossos clientes.
Porque você está ali concorrendo e o tráfego pago, especialmente falando dele, é um leilão. É um leilão. Então você está pagando para aparecer para pessoa X, pessoa Y. Só que antes desse prazo de 3 meses, a inteligência dentro dos algoritmos não consegue entender qual é o cliente ideal para você. E dependendo de quanto você está investindo, para quem você vai aparecer ou não. Eu tenho clientes que investem R$10 mil. No dia, às vezes. E atende uma região grande. E eu tenho clientes que falam, cara, eu não tenho esse investimento. Pô, o que o Google recomenda? No mínimo, de R$1.000 a R$1.500. É um investimento mínimo para que você consiga trabalhar as campanhas, fazer os ajustes dentro da campanha, para que ela consiga ter um desempenho. Porque abaixo disso, você vai perder muitos leilões, outros dentistas, outros profissionais vão aparecer e seu anúncio não vai aparecer para a quantidade de pessoas que você quer. Preciso investir 10 mil? Não. Não precisa investir 10 mil. Tem outras coisas que você pode fazer até gratuita. Pega o Google Meu Negócio. Quantas clínicas eu não pego o Google Meu Negócio? Eu vou dar uma olhada lá. A primeira coisa que eu faço, entro lá no Google Meu Negócio. Às vezes o cara nem tem Google Meu Negócio. Nem sabe o que é isso. Né? Doutor, é gratuito. Se você não tem, eu vou montar para você. Quando ele tem, aí eu vou dar uma olhada nas avaliações. Tem avaliação lá, 1 estrela. Aí eu falei, sabe que tem uma avaliação 1 estrela lá? E o pessoal está malhando o atendimento na sua clínica, da recepcionista, e ele nem sabe. E você nem respondeu. Então, assim, o que faz? Pega essas avaliações, responde. Aí tem avaliação há 7 anos atrás. Cara, e estão falando mal, 1, 2, 3. Pô, eu nem sabia, então. Você não sabia porque você... Não é que você delegava, você delargava isso, que é um negócio que você tinha que cuidar com carinho, e ficou largado. Agora é hora de rever isso aí. O que vai fazer? Cara, vamos responder esses comentários, um por um, e usando palavras-chave. Se você é da parte de implantodontia, coloca lá, ficamos felizes que você gostou do serviço de implantodontia, tal. E quando o paciente responder, também orientar o paciente. Olha, quando você for avaliar, aí tem que falar para a secretária. Orienta o paciente não só colocar 5 estrelas. Pede para ele falar como que ele chegou até a clínica, como foi o atendimento dele. Em poucas palavras, assim, um parágrafo. E isso ajuda a ranquear o seu perfil dentro das buscas orgânicas do Google. Então, quanto mais avaliações positivas você tiver, com comentários, isso é bom. E não só avaliação, você tem que sentar e responder essas avaliações com essas palavras-chave. Geralmente, a gente acaba respondendo essas avaliações. Fala, tem um texto aqui, manda isso, legal. Respondo lá. Em pouco tempo, às vezes em uma semana, no orgânico, você consegue sair. Quando a pessoa pesquisa lá, bucomaxilo, e você não aparecia, para começar a aparecer nas primeiras posições ali da busca orgânica. Às vezes não vai aparecer na primeira, porque geralmente a primeira é o cara que está pagando o anúncio. Ele está lá no primeirão. Mas você já saiu da página 20. Porque se você entrar ali embaixo, tem página 1, 2, 3, ninguém vai entrar na página 10, 5. Então, se você já conseguir aquelas primeiras posições com a palavra que você quer ranquear, sei lá, especialista em buco, implante zigomático, não sei se um paciente digitaria implante zigomático, mas aquilo que você quer aparecer. E isso é gratuito. Tem que sentar, montar, estruturar. Avaliações negativas, dão para tirar? Dá para tirar essa avaliação? Não tem como tirar. Você pode entrar em contato com o cliente, entender o que aconteceu. Talvez ele pode mudar, né? E aí ele pode mudar a avaliação dele. Mas é um trabalho como excluir, né? ou o profissional ou a secretária tem que fazer. Mas são coisas que você não precisa de dinheiro para fazer, só precisa de tempo, sentar e escrever. E dessas redes sociais, né? Isso aí é até uma dúvida minha. Por exemplo, você pega um Facebook, aí você pega um Instagram, você pega um Google, a gente está comentando disso. Qual que é o público, né, de cada uma dessas plataformas, né? Por exemplo, eu tenho uma clínica daqui da Zona Leste de São Paulo, extremo leste, que eu vou trabalhar com público CD. Eu já tenho uma clínica, falando de São Paulo ainda, na Zona Sul, meu público é um a mais. Você quer saber onde ela tem deve algum investir? Direcionamento de acordo com a rede social para você investir mais ou menos, para você focar mais ou menos? Sim, vou responder essa, né? Hoje, o principal objetivo, primeiro, para a gente buscar a melhor rede social, é a gente entender o que a gente vende. Desejo
ou intenção, né? O que o paciente busca. Então, para a gente conseguir chegar no paciente mais qualificado hoje é primordial, né? A gente hoje olha para o Google, por exemplo, igual o Cadu estava falando, o Google é uma rede de intenção. Então, se eu tenho um serviço que é parte de uma intenção de compra do cliente, então, por exemplo, o que é fácil da gente entender hoje? Uma borracharia. Quando fura o pneu do teu carro, você vai ficar esperando aparecer um anúncio na sua frente ou você vai no Google? Você vai no Google. Instagram. Então, assim, é uma intenção, né? Não adianta a gente ficar rodando lá anúncio de borracharia no Instagram, porque ninguém vai trocar o pneu do carro por desejo. Então, a gente precisa entender isso. E para a gente conseguir buscar um público qualificado, é um conjunto de fatores. Principalmente quando a gente fala de Instagram, Facebook, etc., TikTok, a qualificação, não existe um botão que a gente aperta hoje na ferramenta e chegar ali de qualificado. Só clicar lá. Podia. Não, podia. Só quem ganha acima de Sim, 20 é engraçado reais. que às vezes as pessoas acham que são assim, né? Ele não tá chegando lead qualificado, ativa o botão lá do lead. Pô, você acha que eu deixaria desativado se tivesse esse botão? Então, assim, a gente precisa olhar para um conjunto, né? Que tudo envolve a qualificação de um lead. É o criativo, ele é primordial. O criativo é o quê? É a minha comunicação com o paciente. Como eu falo com ele? Eu me comunico bem ou não me comunico? E a comunicação, ela envolve tudo. Qualidade de imagem, o quanto você tá... Como que você tá falando, como que você tá se portando. Imagina se você tiver com seu Galaxy... Imagem da pessoa. A própria imagem da pessoa vende como que ela tá gravando. Imagina se você se arrumar bem e tal, você vai gravar com o Galaxy Pocket 2012. Não tem como. O lead vai achar, o cliente, né, o paciente vai achar que isso não é uma clínica para ele, se ele for um paciente A, por exemplo. Então, a gente precisa ter uma boa comunicação, precisa ter um bom posicionamento, né? A gente precisa comunicar com esse paciente, a gente precisa falar a língua dele, a gente precisa conseguir fazer isso. E aí entra a parte técnica que é mais secundária, né? Que são algumas pequenas segmentações como bairro, como idade, como interesses. Mas isso a gente vê cada vez mais a Meta tirando o poder de segmentação, né? Então, a Meta cada vez mais está tirando a opção de você segmentar a pessoa porque ela gosta de carros luxuosos. Por que será? Ela está tirando porque, assim, hoje a gente vê com os avanços de IA que a própria ferramenta está implementando lá dentro, até hoje a Meta diz muito, né? Que é melhor você rodar para um público aberto e segmentar pelo seu criativo do que você colocar lá o interesse. Até porque depois das atualizações de LGPD, principalmente depois do iOS, né, quando ele veio e bloqueou o rastreamento, hoje a plataforma tem dificuldade de saber o padrão de comportamento do usuário. Porque, por conta disso, né, restrições de leis, etc., até pela própria Apple, né, ela restringe ali, quando você baixa um aplicativo no seu celular, aparece aquela mensagem, permitir rastrear atividade. Então, assim, isso bloqueia. Todo mundo dá, não. Eu Mas, não. por exemplo, não tem... Vamos supor, o Instagram é mais direcionado para, sei lá, estética. Sim, O Facebook, ou não necessariamente, por exemplo. A gente pode olhar para isso também, sim. Porque, por exemplo, quando a gente pega o Instagram, ele é uma rede social um pouco mais jovial do que o Facebook. O Facebook a gente pega um público um pouco mais velho. Então, se você vende um serviço que é mais um desejo, a estética, por exemplo, com certeza o Instagram vai funcionar muito bem. Agora, se você vende, por exemplo, energia solar, Facebook, porque é um público mais velho. Então, a gente olha, agora se você vende um produto ainda mais para adolescente, TikTok é um excelente. Então, é legal de olhar também para as redes para você conseguir acertar a sua comunicação com quem? O consumidor ali Quem é o daquela consumidor? rede. Então, por exemplo, se eu trabalho na área corporativa, LinkedIn é um excelente. Agora, se eu falo algo, por exemplo, muitas das vezes mais sério, ou eu produzo um conteúdo ali diferente, o YouTube pode ser uma excelente rede. Entendi. Então, se eu estou vendendo intenção, né, que é aquilo que a gente estava falando sobre a pessoa ir buscar e não sentir um desejo, qual é a diferença, né? Uma pizza você desperta pelo desejo. Agora, a borracharia não, é intenção, ela vai lá buscar pelo serviço. Então, é legal de olhar para isso também, para você conseguir só filtrar o público já pela rede. Aí você vai conseguir pegar o seu público correto e depois vinha ajustando a sua comunicação e todos os pontos de contato faz diferença. Tem uma coisa que eu até falei para a Jaque recentemente, né, que a gente estava fazendo no site da Caldeirã, que é a estratégia que a gente chama de bolo de cenoura fofinho, que é o quê? A gente precisa, uma excelente analogia, né? Quando a pessoa busca por bolo de cenoura fofinho no Google, o anúncio precisa estar, bolo de cenoura fofinho, o título precisa estar. Quando ela acessar a página, não pode ter a receita de um frango assado. Tem que ter um bolo de cenoura fofinho ali. Responder o usuário. Né? Exato. Quando ela clicar no botão, ela for para o WhatsApp, a secretária tem que saber de falar do bolo de cenoura fofinho, por exemplo, tá? Uma analogia, por quê? Às vezes a gente quer anunciar o bolo de cenoura fofinho, chego no site, é uma receita de frango assado. Aí eu vou conversar com a pessoa lá, o restaurante e tal, tá me vendendo, sei lá, brownie. Eu não quero comprar brownie. Então, assim, a gente precisa também
ter um alinhamento de comunicação para acontecer isso que o Cadu falou, né? Você qualificar ali de ponta a ponta, vir tendo barreiras, acertar na comunicação, porque senão vai chegar uma pessoa lá, isso é comum, né? A pessoa às vezes vai lá, anuncia clínica odontológica, a pessoa chega e fala assim, eu queria comprar um carro. O que aconteceu? Então, assim, alguma coisa teve nesse processo. É um funil, né? Então, é um funil de vendas. Geralmente você vai anunciar, vai aparecer para, sei lá, 11 mil pessoas. De 11 mil que visualizaram o teu anúncio, vamos dizer, 100 clicaram e abriram a tua página, teu site. Dos 100 que entraram no teu site, lá, 10 clicaram no botão WhatsApp. Dos 10 que clicaram no botão WhatsApp, 2 seguiram com a conversa. Às vezes, quantas vezes você clica no botão, abre lá, mas você não... quero agendar, quero saber mais. Ou mandou e ninguém respondeu, aí ele já vai para outro. E isso é muito comum. Então, tem que estar toda a sua equipe alinhada com a campanha, com o que está acontecendo, com o que está rolando. Porque a equipe comercial também qualifica o lead, exatamente. né? Ela precisa qualificar o lead também. E são duas redes. Então, você tem eu chamo assim, uma rede de intenção e uma de atenção. A de intenção, o Google. Eu falo, tô com dor de dente. Dentista 24 horas. Cara, preciso disso agora. Eu sei que eu preciso pôr um implante. Ele vai digitar implante, implantodontista, implante perto de mim. Ele não vai fazer isso na rede social, porque na rede social a gente faz isso. Cara, tô com o celular aqui, tô aqui rodando. Tô passando, tô vendo tudo. Piada, gatinho, cachorrinho. Mas lá na minha... Poxa, peraí, apareceu aqui, harmonização facial. Aí eu vi o cara com os pés de galinha que sumiram. Poxa. E aí tá lá, o profissional falando sobre isso. Interessante. Saber um pouquinho mais. Você não estava pensando, Não estava pensando, mas tá lá. Um dia eu farei isso. Não quero fazer isso agora. Você já plantou a semente. Plantou a semente. Então, é uma relação que você está construindo. Constrói essa relação, né? Então, fiz um conteúdo hoje, amanhã eu coloco outro. Dependendo do conteúdo que chama muito atenção, peraí, cara, eu gostei do jeito que essa doutora falou. Deixa eu entrar no perfil dela aqui. Aí eu vou entrar e aí lá eu vou conseguir ver. Que o pessoal usa muito, principalmente a harmonização facial. Antes e depois. Vou ver o trabalho dela. Eu fiz um projeto para uma dentista fazer harmonização facial de Niterói. Eu tinha muitos anos de mercado, ela tinha muitos antes e depois. Aí eu falei, doutora, sabe o que falta também? A gente começar a dar nome para as coisas. Quando você dá nome para as coisas, você começa a ser diferente dos outros. Todo mundo faz harmonização, mas você vai fazer o Beláureos. O que é o Beláureos? O Beláureos são 17 anos de trabalho, de investimentos que você tem, da forma que você trabalhar, a forma de você atender o seu paciente, os produtos que você vai utilizar, tudo isso tem uma metodologia. Um protocolo. Um protocolo que é teu. Então, é o método Áureos. Porque a harmonização todo mundo faz, né? Todo mundo faz a harmonização, mas quem faz o método Áureos é você. Quem faz o Define Face HD é você. Isso. E aí você vai mostrar isso, porque as pessoas querem ver isso. É importante. E isso você está gerando autoridade, você está construindo a tua autoridade. Então, na rede social, essa coisa da atenção e vai aumentar a sua autoridade. No Google, ele quer resolver um problema ou agora ou essa semana. Sim. Então, assim, pensando em começar, se eu começasse hoje, fosse dentista, médico, fosse começar hoje o quê? Investir no Google o meu negócio. Começar a pedir avaliação para os meus pacientes, para as pessoas que já passaram comigo. Orientar como vai ser essa avaliação, como pedir essa avaliação, que isso é gratuito, qualquer um pode fazer. Instagram, Facebook, gratuito, crie a sua página, a página da tua empresa. Crie a sua conta de anúncio, tanto no Google como no Facebook. Mesmo que você não use agora, comece a estruturar, deixa estruturado isso aí lá. E usar com intenção. Então, quando eu vou fazer uma postagem, qualquer postagem que eu vou fazer, o que eu quero que as pessoas sintam, pensem e façam quando eu falar sobre determinado assunto. Que é um pouco esse exemplo que eu dei. Começar a dar nome para as coisas, para os protocolos que eu estou criando. E aí você começa a se diferenciar do mercado. Porque Define Face HD
só a doutora tem. E eu vi os resultados dela. Eu acho que uma coisa importante dentro disso também é a construção de relacionamento com o seu cliente, né? Porque ninguém chega comprando de cara. Então, a gente precisa entender também qual é o time certo de ofertar o meu serviço para o meu cliente, para o meu paciente. Porque assim, se a pessoa só chega ali, faça sua harmonização agora, 50% de desconto. Ninguém olha para isso. Então, assim, é uma construção, né? A pessoa chegar até o perfil da clínica, ela começar a ver quem é a clínica, porque senão você vai perder muito tempo com essa pessoa também, né? A não ser que tenha dor ali, que a pessoa precisa resolver isso urgente, mas no caso de algo que é mais estético, por exemplo, ou que você precisa ter um processo de convencimento da pessoa... Principalmente dependendo do ticket também. Dependendo né? do ticket. Às vezes também é um ticket muito alto. Então, por exemplo, né, você vai vender um serviço, qualquer negócio, né, precisa ser da área da saúde. Às vezes o ticket é 20, 30 mil reais. Essa pessoa não vai comprar de você no primeiro dia. Ela precisa te acompanhar, ela precisa quebrar a objeção, ela precisa ficar te acompanhando. Você precisa mostrar quem é a sua clínica, quem é você, seu negócio. Porque ninguém vai dar 20 mil reais para uma pessoa que ela acabou de conhecer. E isso serve para qualquer também ticket de serviço. Quanto mais alto, mais relacionamento. Quanto menor, menor a barreira de entrada. Que aí, né, por exemplo, uma pizzaria. Às vezes você não pensa muito para pedir, né? Se a pizza for bonita e gostosa, você pede. Mas agora quando você vai fazer algo que é um tratamento, você tem muita objeção. Até porque um valor menor, se perder também, se perder também não faz diferença. Agora 30 mil. Agora pensa, você vai jogar 30 mil reais fora? Você compraria algo de 30 mil reais hoje, sem conhecer quem está te vendendo, sem saber quem é essa pessoa. Então precisa olhar para isso também, né? Eu queria que vocês falassem um pouco também para os nossos telespectadores, os nossos dentistas, a importância do nicho, né, dentro de cada profissional, né? Porque às vezes você pega um dentista, por exemplo, recém-formado, ele ligou lá pro Hélio, ligou pro Cadu, ó, vamos começar a fazer um trabalho aqui nas redes sociais e tal. Ah, o que você faz, doutor? Ah, eu faço estética, eu faço implante, fiz um curso de atualização, estou fazendo também siso e eu também faço prótese total. Se duvidar, né? ele até vende pão na clínica dele. Então você começa a pensar o que ele não faz, né? Minha cabeça faz assim, meu Deus. O paciente se confunde. Então, o quão importante é, vocês falando para esses dentistas, nichar em certo, não só em certa especialidade, mas também algum nicho dentro dessas especialidades. Sim, né? Eu vejo que assim, né? Se você é dentista e faz tudo, no final das contas você não faz nada. É o que minha mãe sempre falou, quem faz tudo quem não faz faz tudo nada. não faz nada. Então pensa só, se você tem um problema no seu coração hoje, você vai num clínico geral, você vai no cardiologista. É por isso que existem especialidades. Então assim, ninguém quer o genérico. Qualquer área, se você vai fazer qualquer procedimento, você como paciente da clínica odontológica, ele não quer o dentista que faz tudo, ele quer a clínica especialista. Porque quanto mais especialista você for, melhor você acerta na comunicação, se torna mais fácil, você gera mais autoridade para o paciente. Porque entre você precisar fazer uma cirurgia na sua boca, que é invasiva, você tem muita objeção, você vai fazer com aquela clínica que faz tudo ou com o Dr. Matheus, que é especialista em cirurgia? Não, você vai fazer com o Dr. Matheus. Então, a importância de nichar, eu vejo como um todo. Eu acho que para qualquer negócio, seja um dentista, seja um médico, seja, enfim, uma pizzaria, o que for, é o melhor caminho. Porque você é bom, né? É autoridade, porque você consegue gerar autoridade dentro daquilo que você faz, você padroniza a sua comunicação, você não precisa falar para um estádio inteiro de pessoas aleatórias, né? Você consegue comunicar com o seu cliente. Isso ajuda, que é um dos segredos da qualificação também, né? Você falar, você ser nichado, se torna mais fácil, o processo fica mais fácil também na hora de você trazer o paciente para a clínica, porque tudo é moldado para especialidade. Então, se a Caldeirão se posiciona como um centro cirúrgico, quando a gente fala isso e foca, se torna mais fácil. É que eu acho que tem a crença da pessoa achar que ela vai conseguir captar mais não, pessoas. Não vai. Eu acho que se ela fizer mais coisas. Eu acho que isso é uma crença errada, porque às vezes ela acha que assim, não, mas se eu fizer tudo, eu vou fechar mais pacientes. Você não vai. Porque entre fazer tudo, existe os produtos e os serviços que você faz específico. E você não vai conseguir trazer todo mundo ali. É muito mais inteligente. Às vezes, no começo, pode ser um desafio. Porque você precisa começar a mudar tudo aquilo que você já fez, mas no médio e longo prazo é mais sustentável, porque além de você vender, trazer mais pessoas, você aumenta seu ticket médio, porque você se torna uma autoridade. Exato. Então, por exemplo, entre você fazer um procedimento estético, uma cirurgia estética com um cirurgião plástico, que ele faz tudo, ou aquele que faz exata aquela cirurgia, você está disposto a pagar mais pela pessoa que é mais autoridade. Isso para qualquer coisa. Exato. Então, você está disposto a pagar, você consegue cobrar mais caro do seu serviço
trabalhando em um nicho específico. Diferente é quando você faz tudo, né? Porque no final das contas, se o dentista faz tudo, ele não faz nada. E aproveitando esse direcionamento, agora para o Cadu, se você tem um nicho, né? É possível você crescer na rede social no mesmo nicho, porém com 2 storytelling diferentes? Exemplo, eu trabalho com implantes, mas no meu Instagram eu vou trabalhar com o público de pacientes e com o público de mentorias para dentistas, um exemplo. Como a gente pode mesclar isso para que não se perca, né? Os anúncios, daqui a pouco o algoritmo entende de uma forma, daqui a pouco entende de outra e dá aquela mistureba. Como que você comunica dessa forma? E se dá, né? Esse é o grande desafio. E o que ele estava falando é isso. Quando a gente fala em construção de marca, assim, personal branding, como é que eu construo a minha marca, é o que eu falo pro pessoal. Como que você quer que as pessoas falem ou pensem sobre você quando você não está presente? Então, assim, Dr. Caldeirão é especialista em implantes zigomáticos. Ele faz um trabalho fantástico. Então, cara, está focando na área de implante. Ele não faz botox, ele não faz... Voltando um pouco no universo da clínica médica, todo mundo sai da faculdade, fez clínica médica, mas depois ele vai se especializar em cardiologia, em neurologia, em pediatria, mas todos têm a base. Cara, pode fazer tudo, mas você quer fazer tudo? Realmente, o que você realmente é bom naquilo que você faz e quando você não está, o que as pessoas falam de você? E isso é a construção da tua marca. Então, como você quer ser reconhecido? No caso específico desse projeto, olha, eu quero construir uma mentoria e eu também vou atender pacientes. Para construir a mentoria, você vai ter que, dentro do teu perfil, para não dá para você ter 2 perfis. Cara, vou ter 2 Instagram. Cara, cuidar de um já é uma loucura. Imagina cuidar de 2. Então, dentro do Instagram, eu vou dedicar parte do meu trabalho para falar com esse público que eu quero atingir. Então, quem são esses dentistas? Qual que é a dor desse cara? O que ele está precisando? O que existe no mercado e ele nem sabe? Vamos falar sendo óbvio, negligenciado. Puta, aqui na minha cara eu não estou vendo. Como que eu resolvo esse problema dele? Ele está na clínica, está perdendo muitos negócios porque ele não conhece técnicas mais avançadas. Você pode ir mesclando isso no decorrer da semana. Exato. Falou, olha, eu posso te ajudar nisso. Falou, olha, você está perdendo muitos negócios no seu dia a dia porque às vezes você desconhece algumas técnicas avançadas e você não quer, vamos dizer, eu não sei a linguagem específica, aí teria que entender um pouco melhor essa dor. Falei, eu posso te ajudar com isso. Como? Eu posso fazer isso, isso, isso. Entre em contato comigo, a gente marca, vamos bater um papo e eu vou ajudar ao que o pessoal quer. Cara, eu quero aumentar o meu faturamento. Eu quero ser reconhecido na minha cidade como referência na implantodontia, implante zigomático que o pessoal não faz. E esse profissional pode vir até aqui me ajudar, fazer uma mentoria guiada. Cara, eu quero saber um pouco mais disso. Perfeito, esse é um lado. E por um outro lado, você vai fazer conteúdo falando o que você faz no teu consultório. Então, além de eu dar esse suporte em mentorias guiadas, eu tenho um trabalho atendendo pacientes. Até porque é legal o aluno ver o tanto de pacientes que ele atende. Por isso, o que me chama a atenção no teu perfil é o quanto você viaja, em quantos lugares você já esteve. Então, às vezes, como é que eu vou colocar isso em palavras ou transformar isso numa história, em conteúdo, para que esses profissionais que estão perdidos, tem isso, nem sei que isso existe, é uma mentoria, ele pode vir aqui me ajudar, mas o que ele já fez? Pô, já foi nessa cidade, já ajudou isso. Porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Exato. Acho que se o Matheus, por exemplo, ele fizesse só conteúdo falando de trabalho, ninguém ia se conectar. Então, assim, precisa mostrar o lado humano disso também. E é o que eu falo, é o storytelling, essas histórias. Nossa, eu fico louca com o Matheus, Cadu, porque ele não conta as histórias dos casos. Ele vai lá, ele coloca o caso, mas ele não... E ele atende um monte. Eu acho que o Matheus já atendeu, sei lá, uns... mais de 8 mil pacientes, não é possível, porque brincando até mais. E eu fico louca com ele, porque ele grava e eu falo, conta, mas o que foi esse caso? Hoje você foi em qual cidade, você fez o quê? Por que você fechou? Porque você vai conectar tanto com os pacientes como quanto com os alunos. Os alunos, exato. E ele não grava. Sim, as pessoas elas vão comprar de história, né? Ninguém vai comprar de você sem Mas eu entendo que é a correria também, mas tem que ter um tempinho ali. É importante, né? Eu comecei um projeto com o pessoal de mototurismo.
Eles têm anos de experiência levando o pessoal para viajar para cima e para baixo. Só que eles começaram agora, criando uma rede social. Tá? Aí eu falei para eles, pessoal, grava conteúdo. Aí eles gravaram, o pessoal andando de moto, indo para um lugar, voltando para o outro. Eu falei, tá, mas o que aconteceu lá? Vocês não pararam num lugar para tomar um café, para bater um papo? O que aconteceu? Porque quem não foi... Não sabe. Não sabe. Ele quer fazer parte, mas o que vocês viveram? Por que vocês foram lá para a cidade, sei lá, em Boituva? Vocês foram ver balão? As pessoas são curiosas, elas querem saber. Exato, você quer saber. É uma história curta. Fala, olha, filma, subiram na moto, o pessoal tomando café, batendo papo, dando risada, porque é isso que conecta, as pessoas vivem isso. E na odontologia, para vocês, é a mesma coisa. Poxa, eu saí daqui, sei lá, fui para São José dos Campos. Pessoal, eu vejo, ele posta lá, tô na estrada. Fui treinar, fui na academia. É que sabe o que eu acho também? Que a gente acha que às vezes, e é um erro da nossa parte, o óbvio precisa ser dito. Porque é óbvio pra gente. É pra você que estudou, fez anos É igual, de por faculdade. exemplo, fio dental. Pra nós, é óbvio. Mas o que chega de paciente que não sabe usar... O que é fio, o que é fita dental? Exato. E como que usa? E como que você tá usando? Tá usando totalmente errado. E pra gente é algo... Sim. Você precisa contar o Banal. óbvio, você precisa contar a história, você precisa conectar com o cliente, porque assim, se você não se conecta com o seu paciente, se você só quer vender para ele, ele não vai comprar, então precisa mostrar o lifestyle, você precisa mostrar seu store na academia, sua viagem de moto, seu rolê, seu jantar com a tua esposa, porque a pessoa que só vende, só fica ali ofertando, oferta, também, né? vira um panfleto de mercado. A gente vê muita clínica assim hoje, né? Faça seu implante, parcela as 12 vezes de X. Cara, ninguém quer saber disso. Você vai trazer o lead desqualificado. A gente tem que se conectar com a pessoa, tem que contar a história, tem que mostrar o lifestyle, você tem que saber se conectar com a pessoa. Humanizar, porque... né? Exato, Humanizar. porque a venda ela é a consequência de um relacionamento. E o próprio nome do projeto, né? Projeto VDI. Projeto Viver de Implantes. Então, assim, imagina aquela pessoa que está pensando em entrar na odontologia e ele fala, cara, o que é viver de implantes? O que é viver a odontologia? O nome é muito forte. E aí, eu contar essas histórias, pequenas histórias, esse deslocamento, estou indo atender a cidade tal, pô, eu não preciso ficar só na minha clínica, atendendo um lugar, poxa, eu posso viver isso? Se eu quero viver isso, como é que é viver isso? Porque, poxa, eu acho que ele trabalha bastante. Trabalha. Imagina que você deve chegar em casa cansado. Você viaja, pega trânsito, vai para outra cidade, vai atender outros pacientes, que às vezes nem são seus pacientes, de outra clínica. Como é que é esse relacionamento? Como é que é essa construção da carreira? E aí, vale a pena viver de implante? Você tem que mostrar não só o que você faz como serviço ou produto, mas o que isso proporciona para sua vida. E também para a vida do seu cliente, né? Então, porque também não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem que ver quem quer. Sim, qualquer coisa que você vende, você precisa mostrar esse lado também, não só do seu produto em si, mas da onde ele se encaixa, né? O que a gente chama de... Os benefícios. Isso, é você aplicando o seu produto. Então, por exemplo, ao invés de eu mostrar essa xícara no fundo branco, eu poderia colocar essa xícara em cima de uma mesa, tomando café com a minha família. As marcas grandes fazem isso. A Coca-Cola, por exemplo, e a Nutella. Se eu pedir para você imaginar, imagina só um refrigerante numa ceia de Natal, você e sua família, uma confraternização. Qual é o refrigerante que você imagina que está lá em cima? Sem eu precisar falar, você fala da Coca-Cola. A Nutella é a mesma coisa, ela mostra o pote em fundo branco? Não, ela mostra no café da manhã, com as crianças, passando no pão. Família feliz, família feliz. Então, nosso serviço, nosso produto precisa mostrar isso. Não o que você vende, mas a dor que você resolve. O que você proporciona para o seu cliente. Isso faz toda a então, diferença. isso faz toda a diferença. Então, ao invés de você mostrar a prótese feia, né? Lá com aquelas próteses ridículas, ela fixa, mostra a pessoa podendo comer um churrasco. Ela comendo um torresmo. Não sei, lembra aquele vídeo que a gente fez um vídeo, né? Do Matheus tomando um chopp, comendo um torresmo. É a aplicação do meu produto. Ficou legal. Né? Não é só minha prótese, assim, ó, olha aqui, cara, nem sabe o que é aquilo lá. As pessoas E meu não querem saber. protocolo nem saiu do lugar. E o protocolo nem saiu do lugar. Muitas vezes você pega uma cena simples, né? Você transformou o sorriso da pessoa. Naquele momento, você entrega o espelho para o paciente olhar. Sim. Cara, não precisa falar nada. É só de ele olhar. Só mostrar. Você pegar esse momento, às vezes até aqui atrás, ele sorrindo pro espelho, Faz aquele toda brilho no olhar. diferença. Cara, É emoção, né? é emoção. Você muda a vida de uma pessoa totalmente. É isso que conecta, né? Não é isso só conecta. você ficar ali mostrando o protocolo, faça aí 12 vezes de tanto. Ô, gente, e a gente já está quase encaminhando para o fim, mas eu queria muito que a gente falasse ainda um pouquinho antes de finalizar da inteligência artificial
que agora também veio com tudo dentro desse processo, tanto de tráfego, ou também dentro desses processos da clínica para melhorar o tráfego. Sim, hoje a inteligência artificial, o dentista que não está usando, está deixando ainda mais dinheiro na mesa, está burocratizando muitos processos dentro da clínica, né? Então a gente precisa hoje olhar para a inteligência artificial não como algo que vai substituir, porque às vezes as pessoas pensam, essa inteligência artificial vai substituir minha secretária? Não. Mas a ela vai inteligência, auxiliar. vocês entram para a parte do tráfego ou dentro dos processos para o tráfego ser potencializado? É um conjunto, eu vejo que é um conjunto. É tanto dentro do tráfego pago da parte de marketing, né? Então hoje com a inteligência artificial a gente consegue inúmeros benefícios. Antes de o lead chegar na clínica, a gente já faz muitas coisas legais com inteligência artificial para facilitar, como, por exemplo, né, igual a gente fez para a clínica, né, que a gente quase zerou o custo de criar vários sites para a clínica com uma inteligência artificial, que fica tão bom quanto um designer fazer. Sinto muito web designers, mas enfim, essa é a verdade, né? A gente consegue fazer, então, na parte de tráfego pago, para fazer um criativo melhor. Se você, dentista, tem dificuldade em produzir conteúdo, ChatGPT. Mas é lógico, né? Você também não pode chegar lá e querer ficar lendo um texto que ele gerou sem adaptar na sua comunicação. Porque senão fica muito superficial. Eu vejo que a inteligência artificial hoje, a gente tem que usar ao nosso favor, mas saber usar. Então, tem uma frase que diz isso, né? Que uma máquina, ela pode substituir um homem, mas nunca substituirá o homem como a máquina. Então, assim, a gente tem que saber usar a IA a nosso favor para isso. Então, antes de chegar na clínica, antes do paciente chegar, usar no tráfego pago, em criativo, produção de conteúdo, auxiliar na estratégia, poder construir isso de maneira mais fácil, toda a comunicação. Depois que o paciente chega, a gente usar também nos processos comerciais, como atendimento instantâneo, humanizado. Isso facilita muito, porque ela não vai ficar só engessada ali, mas ela vai auxiliar numa grande demanda que a clínica tiver e muitas das vezes fazer melhor do que um ser humano fazia. Dependendo do ser humano. Dependendo do ser humano, vai fazer melhor. Quer dizer que ela vai substituir? Não. Mas quer dizer que ela vai reduzir aliado, os seus custos também, é um aliado. Porque ao invés de você ter 3 secretárias para atender, você pode ter uma com a inteligência artificial fazendo esse processo para você. Então, eu vejo que a IA hoje ela veio para auxiliar demais. Não para tomar o lugar de ninguém, mas para tornar mais produtivo, para reduzir custos dentro de uma clínica, para conseguir facilitar o processo antes, depois. Então, assim, hoje a clínica ela precisa investir, ela precisa ter uma IA lá dentro para, pelo menos, dar os primeiros passos, né? Não é regra, mas é você começar a olhar para a IA hoje como algo que vai te auxiliar. Então, isso é muito importante. Eu acho que é fundamental. É uma coisa que a gente faz muito hoje, né? Para os clientes que a gente atende, para a clínica que a gente está implementando na Caldeirã, para facilitar o processo e conseguir olhar de ponta a ponta, economizar tempo, economizar recursos, ser mais produtivo. Então, hoje eu vejo que às vezes a pessoa fala assim, não vou fazer IA, eu vou ir contra o mercado. Cara, você está indo contra uma revolução. Então, assim, a gente vê histórias, toda grande empresa que em algum momento da história ela foi contra o movimento, ela não existe mais. Então, se a gente for pegar empresas, Kodak, quando a Kodak desistiu que ela não ia se adequar ao celular, que ela ia continuar fazendo câmera fotográfica. Cadê a Kodak? Alguém lembra? Filme de rolo, que conseguiu? Nossa, era tão Aconteceu. forte, né? Ela quis ir contra isso aqui, a maçãzinha mordida, talvez, né, com essa revolução de celular, etc. Hoje não existe mais. A gente vê grandes empresas que... Então, assim, é besteira hoje querer ir contra isso. E, na verdade, no fim das contas, é pensando no melhor pro cliente final da empresa, final, né? Não é só para você, é para facilitar para o seu Porque cliente. até eu que trabalho com a gestão, até a parte de contratação hoje é um imenso desafio, né? Você tem cada vez mais hoje uma dificuldade que a gente percebe com todos os nossos clientes. Contratar é muito difícil. A gente passa por isso. Quando a gente precisa contratar um colaborador para a empresa, é um desafio. Então, assim, hoje a gente acaba ficando menos dependente das pessoas, tá? Isso não é algo ruim, muitas das vezes é algo bom, porque você melhora o seu negócio, você não depende tanto, porque hoje... É uma verdade, as pessoas muitas vezes não querem trabalhar. Então, assim, se a gente vai ficar esperando ter uma pessoa boa dentro da clínica para fazer os atendimentos do meu paciente, esquece. Não vai. Porque a pessoa boa, ela está empregada, ela está empreendendo. Então, assim, você vai achar uma pessoa mediana que você precisa capacitar ela. Isso leva tempo, recurso, muito esforço, muito dinheiro que você deixa na mesa, paciente que você perde. Agora, com uma ferramenta que você une todo o conhecimento ali, é muito instantâneo, muito rápido. Então,
as pessoas às vezes acham que é besteira, que não vou fazer porque eu não quero. Mas vocês Cadu ainda sente essa resistência com a inteligência artificial ou... Acho que o pessoal tem... Assim, ela evoluiu muito aceitado rápido, né? A gente tinha muito chatbot, rápido, né? O pessoal falava de chatbot há 5 anos atrás. Ninguém Chatbot sabe mais o que é isso hoje. Hoje é chatbot mais inteligência artificial. Você pode pegar... A gente confunde, né? Exato. Hoje E ele realmente vem para ajudar o seu trabalho. Hoje você consegue fazer ensaios fotográficos com a IA, sem precisar ir até um fotógrafo. Com um bom prompt, bem estruturado. Então, pensando na construção da tua marca, ajuda muito, ajuda demais. Aí, de novo, né? Não pode delargar tudo achando que a IA vai resolver os problemas da tua clínica, do teu atendimento. Não vai, né? Ainda não vai. Daqui a pouco não saberá. O que o pessoal às vezes não faz é algo simples. Sabe? Eu estou investindo no treinamento da minha equipe. Por exemplo, será que eu consigo treinar a minha secretária para que ela comece a atuar como vendas? Para ela recuperar, por exemplo, pacientes da agenda e, em cima disso, eu vou pagar um bônus para ela? Se ela vai trazer mais pacientes para minha clínica e ela está treinada e ela vai ter um bônus porque ela aumentou o faturamento da clínica, olhar como uma gestão do meu negócio. Como é que eu estou gerenciando o meu negócio? É difícil contratar profissional? Mas e treinar? Quem está aqui comigo? Será que eu vou investir no treinamento? Tem treinamento do Sebrae. Porque também tem isso que você está falando. Tem a parte da contratação, mas tem muita empresa que é falha em dar o básico, que é o treinamento, e fazer esses feedbacks com a própria equipe. Não é só contratar e largar lá. Sim, e às vezes é por isso que o colaborador não fica na empresa, né? A gente vê esses casos hoje. As pessoas que trabalham na nossa empresa sempre falam, Hélio, cara, que massa trabalhar aqui, porque, puta, que legal a cultura, o ambiente, o suporte. Treinamento. Eu vejo que, assim, né, a empresa ela tem que querer mais que o colaborador esteja lá do que o colaborador simplesmente querer estar. Então, assim, precisa criar também, né? E usar ferramentas ao favor. Então, não é só você deixar a secretária lá, atende para mim. Então, se você tem ferramentas como a IA, que é o que a gente estava falando, vai auxiliar ela, vai facilitar. É você usar, né, ao seu favor e não só delargar, igual o Cadu falou. Porque... Tem que investir em treinamento. E falou, pessoal, você está num ambiente de trabalho. Que, poxa, eu acordo de manhã, eu vou passar o dia inteiro aqui na clínica. Tem um ambiente bom, a pessoa acorda trabalhar querendo ir ou querendo sair de lá? Exato. Falei, poxa, se eu faço um melhor atendimento, só de eu colocar um sorriso no rosto para falar, a sua voz muda completamente. É coisa simples. Fala, cara, atende o telefone colocando um sorriso no rosto, como se você estivesse feliz. Para quem está do outro lado, o áudio muda completamente. É uma outra energia. E aí eu treino essa minha funcionária para recuperar vendas de pacientes que ou desmarcaram, ou que faz tempo que não vem. Enfim, e eu vou bonificá-la com percentual. Olha, coloca meta. Fala, olha, esse mês a gente atingir esse objetivo aqui que você tem para a tua clínica lá, de 100%, é igual a empresa faz. Fala, 80% você vai receber X, 100% você recebe Y. 120% você vai receber X mais um percentual do Y. Então, você começa a criar incentivos dentro do teu negócio. E a pessoa vai trabalhar para o teu favor, ela vai atender um telefone muito melhor, ela vai querer ligar para aquele paciente, ela vai ser proativa porque você ganha, ela ganha, o paciente fica feliz, todo mundo fica feliz. E às vezes a gente deixa isso um pouco de lado. Eu vejo isso acontecer muito em clínica, porque as pessoas não levam essa gestão que grandes empresas fazem, até para uma força de vendas, isso é muito comum, para o teu negócio. E às vezes não é um investimento tão alto. Lógico, o que eu falo, a gente não vai dar uma caixa de bombom para ela de um sonho de valsa, porque recuperou esses clientes. Bonifica com dinheiro, ela vai ficar feliz. A pessoa vendeu 1 milhão, tá aqui um sonho de valsa. Vai ficar contente, você vai ficar contente, você vai ganhar mais, todo mundo vai ficar feliz. E ela vai trabalhar feliz e investe no desenvolvimento. E a IA, ela vai ser, a IA, o chatbot, tudo vai ser um coadjuvante para ajudar ela nesse processo. E é um processo que não tem volta. Sim, mas o contato humano... Depois que começa, ninguém substitui. Será que a IA pode um dia substituir o estrategista? Até que ponto há uma preocupação, né, perante a vocês, né, dessa parte de marketing quanto a isso? Eu substituir o fotógrafo já. Eu acho que no futuro, não sei não, pode ser que sim. Mas eu vejo que isso, né, uma máquina, ela pode substituir um homem, mas ela nunca vai substituir um homem que sabe usar a máquina ao seu favor. Então, assim, se a pessoa se adapta, a gente vive em constante processo de adaptação.
né? Não sei se vocês já viram aquele livro que fala Quem Mexeu no Meu Queijo. Basicamente, a metáfora ali é a gente estar farejando o nosso novo queijo. Então, assim, obviamente, haverão evoluções, como sempre houve na nossa história, de mudanças no mercado, como um todo. Então, eu vejo que, assim, a IA, ela pode substituir alguém? Depende. Ela pode substituir alguém ruim? Sim, ela já substitui alguém ruim. Mas uma pessoa muito boa, que sabe se adaptar ao mercado, que sabe unir ferramentas ao favor dela, eu acredito que a gente ainda está muito distante disso de acontecer. Porque, no final das contas, hoje a gente já percebe isso, né? A pessoa não contrata um gestor de tráfego, por exemplo, só para apertar nos botões, mas só para subir campanha, porque isso aí não faz sentido nenhum. Mas uma pessoa que une a harmonia do todo. Então, a gente já... Entende o processo. Entende o processo. Então, assim, eu vejo que, obviamente, ela pode substituir trabalhos operacionais, mas, assim, ela sempre vai auxiliar. Uma pessoa que sabe usar a favor dela... Não, é que eu acho assim, algumas profissões, eu acho que de fato ela está substituindo, mas aquele profissional também que não abre o leque. Não abre o leque. Para outras, fica engessado, né? Naquilo. Então, por exemplo, um fotógrafo, eu só faço foto. A gente trouxe o Edu aqui. Ele não faz só foto, ele vai muito além de uma fotografia. Então ele vem de posicionamento da pessoa. Então ele também vai atrás do nicho, do que ela quer passar, de como que vai ser essa foto, dos vídeos que ele vai produzir. Exato. Então, agora, se você só foto... É igual... Aí faz. É igual a gente, né? Se a gente vende só tráfego pago, esquece. Daqui a um tempo, o Mark Zuckerberg diz, né? Numa entrevista coletiva que ele quer substituir as agências de marketing. Só que, assim, se a pessoa, ela vem, ela engloba o todo. Então, assim, é igual a gente falou. A gente não faz tráfego pago, a gente ajuda o seu negócio a vender mais. Como? Usando marketing, usando tráfego pago, usando gestão, posicionamento, IA. Então, assim, é isso. A gente tem que buscar a solução. Você estava falando até o roteiro ali, eu te ajudo, o que falar, o que... Isso é diferente de você só vender o tráfego, né? Não, porque só isso não paga as contas. Eu sei que é chato gravar vídeo, gente, eu sei. Quando uma outra fala, cara, tem que gravar um vídeo, mas mais chato é carpinar um lote. Pensa só. Às vezes a pessoa acha ruim de gravar um vídeo, mas um vídeo que bota dinheiro no bolso dela. E vai chegar uma hora, falou que talvez, e acho que não vai demorar muito, você pega um texto, você grava a tua voz, eu pego uma foto sua, jogo dentro de uma IA, crio você falando. Isso já acontece. Mas sabe o que eu... Mas ainda não é você. Você tem a sua essência. Esse olho no olho, você olhar para a câmera, a forma que você vai falar, a emoção que você está colocando ali, ainda eu não vejo nenhuma IA fazendo isso. Sim, eu vejo que isso é um erro, né? Às vezes as pessoas querem pegar e falar assim, não, eu não vejo a hora de eu botar uma foto minha animar ali. Cara, você está tirando a conexão com a pessoa, então nada substitui o contato humano. Uma IA não tem emoção. Então, assim, a gente precisa olhar para isso também e tomar cuidado, porque às vezes a pessoa quer lá, eu vou substituir 100%. Não funciona, não faz sentido. A gente precisa ter a humanização. Então, igual o Edu falou, às vezes as pessoas falam assim, né? Eu ouço muito isso. É difícil gravar vídeo. Cara, é difícil você bater uma laje 2 horas da tarde, entendeu? Se você pensar que gravar conteúdo todo dia coloca mais dinheiro no seu bolso... É que eu acho que as pessoas ainda não levam o Instagram como um trabalho. Não só o Instagram. Uma ferramenta de... Não enxerga como trabalho. Tem que usar como trabalho. Porque quanto mais conteúdo você produz hoje, mais você vende. Então, assim, a gente vê hoje, se você pegar um influenciador ou um grande empresário, por exemplo, se você pegar o próprio dono da CIMED, né, João Adib, quantos posts ele tem no perfil dele? Tem 10? Não tem. Menos de 100 ele também não tem. Tem, se duvidar, mais de 1000. Então, ele tem muitas, uma centena de posts. Por quê? Precisa produzir conteúdo. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou atrás do tráfego. Mas, cara, ela podia estar fazendo isso no orgânico. E já atrair pacientes e clientes através do orgânico. Então, às vezes ela acha que também o tráfego vai ser a resolução de tudo. Não. É um conjunto do orgânico e do online. Então, igual o Cadu estava falando do Google Meu Negócio, de produção de conteúdo orgânico. Então, assim, não é só tráfego pago. Precisa ter uma união entre orgânico e entre pago. Você pode começar a produzir naturalmente, porque você vai trazendo pacientes de todas as formas, tanto de você chegando até ele, quanto ele chegando até você de outros canais. Então, não precisa só ficar ali gastando, investindo. É necessário? Para ter escala. Mas você pode começar fazendo o básico bem feito. Arrumar a casa, né? Você vai chamar alguém para te visitar, você vai querer dar uma arrumada na sua casa. Então, às vezes que eu falo, vamos arrumar a casa antes de fazer o tráfego. Porque não adianta você semear em terra arrasada. Aí você vai... seu Instagram não conecta com o que você fala.
a tua página, teu site. Nem a pessoa assiste os conteúdos dela, de tão ruim que é. Assim, você vai Tem jogar, gente que é assim, né? Você falou, você vai jogar dinheiro fora. Você vai colocar num sonho, imaginando que o tráfego pago vai resolver todos os seus problemas. Eu vejo que o tráfego, ele potencializa aquilo que o negócio já é. Então, assim, se o seu negócio ele é ruim, o tráfego pago vai fazer o seu negócio ruim ser mais visto. Ser conhecido. Ou seja, se o seu negócio é ruim e ele não é conhecido, com tráfego pago, continua assim que você vai fazer ele ser um ruim conhecido. Então, assim, a gente precisa olhar. É igual um motor num carro, um turbo. Você precisa potencializar algo que é bom. Porque se você fizer também tráfego pago no momento errado, você vai potencializar o que é ruim. Então, precisa organizar a casa para que você faça o negócio de resultado. Porque senão depois a culpa vai ser do gestor de tráfego. E aí o cara fala assim, como é que eu começo? Liga pra gente. O tempo voou aqui, 1h30 30 e poucos aí de podcast. Passa rápido, conversa boa, né? Vamos deixar o espaço agora para vocês, né? Aproveitem aí já para captar uns... Deixa o recado. Deixa o Instagram. Deixa aí seu Instagram, Hélio, onde o pessoal te acha, né? Bom demais. Vocês me acham no Instagram, @OFHélioSilvia, e a nossa proposta é fazer a sua empresa vendendo mais, unindo marketing e vendas. Então, não só tráfego pago, não só operacional, a gente não quer te explicar como um relógio funciona, a gente só quer te dizer a hora. Então, se você quer vender mais, ter um negócio, seja na área da saúde, clínica, médico, seja o que for, se você vende areia na praia, a gente pode te ajudar unindo marketing e vendas, né? Esse é o nosso propósito, indo muito além da gestão de tráfego, mas tendo de fato um acompanhamento, tendo pessoas ali lutando pelo seu negócio, porque a gente entra para vestir a camisa, a gente quer tanto quanto você fazer o teu negócio crescer, porque se você não vende mais, você está cada dia mais perto de quebrar, e se você não vende mais, você também não fica com a gente, né? Então, esse é o nosso propósito, né? Não adianta só a gente querer fazer visualização, porque curtida nem comentário paga as contas. O que paga é cliente todo santo dia no seu negócio. Obrigado, viu, Hélio? Cadu? Bom, o pessoal pode me achar no Carlos Stone, no Instagram. Eu sei que marketing é difícil, às vezes é complicado, e o meu trabalho é ajudar a descomplicar tudo isso aí. E principalmente você precisa construir a tua marca com propósito, com direção, arrumar a casa. Esse é o trabalho que a gente faz, ajudar vocês, orientar e deixando claro que a gente não resolve todos os problemas. Não é o Messias, né, Cadu? Não somos os Messias, o tráfego pago não faz milagre, mas o que eu vou te mostrar, às vezes, algumas verdades duras de engolir. Até quando eu vim para cá, minha esposa falou, olha, toma cuidado com as coisas que você vai falar. Porque às vezes você fala algumas coisas meio duras para os seus clientes, mas são necessárias. Então, verdade assim, dói, mas essa na hora, né? Eu vim assim, com o coração bem tranquilo para trazer da melhor forma possível. E se você tem dúvida, quer bater um papo, independente da gente fechar negócio ou não, tá lá no Instagram, tá aberto para todo mundo conversar, tirar dúvida, vai ser um prazer. Bom demais. Então, vamos fazer o seguinte, então. Para quem sair desse episódio, entrar em contato com algum dos dois, vamos ter uma consultoria aí de graça. Pode ter uma consultoria de graça. A gente pode te mostrar como que você dá os primeiros passos, né? Aí, olha, pô. Os primeiros passos, hein? como que você pode implementar um CRM na sua clínica, como que você pode começar a produzir um conteúdo orgânico. Essa eu peguei ele de surpresa. É o seguinte, ó. Pode funcionar, né? A gente pode até colocar aqui, falando da minha parte aqui, tá? Depois do Cadu. Você que se interessar... Vou te puxar, hein, Cadu? Pode ficar tranquilo. Falando aqui, todo mundo que estiver assistindo, que tiver interesse, a gente pode entregar para você ali uma consultoria de fato de marketing 100% gratuita. Óbvio que você precisa atender alguns requisitos, né? Não é para todo mundo, né, Cadu? Imagina se a gente for querer vender tráfego pago para todo mundo. Não dá certo. Então, você precisa ter alguns requisitos, a gente pode te mostrar, te entregar uma consultoria de fato, né? Te mostrar como você pode dar os primeiros passos no digital de maneira bem estratégica e sem enrolação, né, Cadu? Porque faz diferença para a pessoa, né? Direto ao ponto. Bom, o desafio do doutor, eu tenho um projeto, que é um trabalho que eu faço, que ele dá trabalho, mas ele gera um relatório muito bom. Não dá para fazer para todo mundo, gente, porque assim vai demorar bastante tempo. Que é a parte do storytelling em brand, que eu chamo Communication Plan 360. Só que para fazer isso, eu vou te enviar um formulário com 7 blocos de perguntas que vão aprofundar muito e você precisa responder essas perguntas. Talvez você não consiga responder todas, mas essas perguntas já vão trazer uma série de reflexões sobre o seu negócio que você nunca parou para pensar. E até histórias que você viveu, como é que a gente vai construir essa biblioteca de histórias. E aí eu mando esse formulário,
Se você responder esse formulário, eu vou gerar esse relatório para você. Ó, Dar os primeiros Apresentando. passos para a tua marca. E aí Apresentar. você vai fazer gestão de tráfego com meu amigo, ou, enfim, você vai ter um Independente norte de pro teu quem for, negócio, tá em pra tua boas marca. mãos, né? Exatamente. 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 obrigado, Bom viu? demais. Pela Gente, presença. muito obrigada pela presença de vocês, foi muito legal. Daria para fazer um outro podcast, Dá, né? com Só desse assunto. É muito assunto, né? É. Muita coisa. Seu Instagram? O meu é gestão magna, então a minha parte é trabalhar mais na parte justamente de interna, de gestão, de equipe, metas, alinhamento. Segue lá que vai ter bastante conteúdo legal. E o seu? Tem o Instagram da clínica também, Caldeira Odontologia, Piracicaba, São Piracicaba. Paulo, né? Onde nós temos aí o foco em Centro cirurgias, no cirúrgico. centro cirúrgico, né? E no meu Instagram, Dr. Caldeira, para quem é dentista ou paciente também, quer ver a nossa rotina de viagens aí e cirurgias, pode seguir lá. Isso aí, pessoal, mais um Luz Câmera e Gestão, Muito episódio 40. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.